família, prosperidade, está começando mais um Luz Podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje é um dia muito especial, estou aqui com uma pessoa que eu conheço há pelo menos 20 anos, um pouco mais de 20 anos, e que a gente trabalha junto, a gente se ajuda nesse mundo do desenvolvimento pessoal, da prosperidade, da espiritualidade, das terapias naturais, que é onde ela flutua, onde ela samba, há mais de 20 anos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com ela, que é escritora, professora, terapeuta, criadora de métodos, professora de vários cursos, várias formações nessa área, já tem uma vasta experiência no mundo de ajudar outros terapeutas a darem certo e também é autora do livro Cuide-se, Aprenda a se ajudar em primeiro lugar. Presta atenção nisso. Então, com vocês, Kátia Bazan! Palmas para você. Pode trazer o chazinho dela, Sam, não tem problema. E aí, Kátia, como é que você tá? E aí, tô ótima, Bruno. Prazer enorme estar aqui. Gratidão. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por poder compartilhar aí tanto tempo de experiência, né, de caminhada juntos. Você sabe, quando eu vejo esse livro teu, Aprenda a se cuidar em primeiro lugar, eu acredito que viver a vida dos outros, a gente faz isso achando que é a melhor coisa e acaba se esquecendo de viver a nossa própria vida, né? E grande parte das pessoas, para ser sincero, acho que a maior parte das pessoas que em algum momento batem lá no seu consultório de terapia, eu acredito, porque faz tempo que eu não atendo individual, mas acredito que seja porque ela de alguma maneira, em algum momento esqueceu de se priorizar, porque achou que se priorizar era errado. Você acredita nisso? Você acredita que as pessoas acham que cuidar de si é egoísmo e estão erradas? Sim, ainda tem muito isso. Embora a gente procure conscientizar as pessoas o tempo todo que o nosso principal projeto somos nós, né, Bruno? É aquela história. Toma! Desde sempre eu sinto, né, percebo nos atendimentos que a gente recebeu muita informação, a gente tem muita crença de que olhar pra gente em primeiro lugar é egoísmo, não é certo, né? E que a gente tem que se preocupar primeiro com o outro para depois se preocupar com a gente. Mas um tal de Bruno Gimenez, há muito tempo atrás... Long time ago. Já me ensinou lá naqueles primeiros cursos de reiki, né, que eu fiz contigo, com a Paty. Nossa, quanto tempo. Que a gente precisa primeiro olhar pra gente e que esse autocuidado não é ser egoísta. Ser egoísta é só cuidar de si. Aí sim. Agora, se eu sei que o meu principal projeto sou eu e que quando eu me fortaleço na minha caminhada, nos meus processos, aí sim eu consigo ajudar o outro. Certeza. Não há força que eu não tenha para estender a mão para alguém. Agora, o que eu mais vejo são, inclusive terapeutas, viu? Que não estão nada bem e que estão se esmerando em ajudar outras pessoas. @Kátia Bazan? Isso aí. Kátia _ Bazan. Isso, Kátia _ O pessoal vai colocar aqui embaixo o Instagram da Kátia para você seguir a Kátia. Mas, Kátia, eu acabei me alongando aqui na pergunta, já vou voltar aí. Você sempre soube que ia ser terapeuta? Como é que é seu chamado para começar a cuidar não só de si, mas cuidar dos outros, ajudar os outros como terapeuta, que é a sua jornada há muito tempo já? Como é que isso se dá na tua cabeça, sabe? Como que você fala, não, é essa profissão que eu quero, é esse caminho que eu quero? Fala um pouco da sua história para nós. Como é que começou aí? Bom, eu era professora de educação infantil. Eu cresci desde jovem, desde pequena, muito criança já, com essa coisa que eu tinha que ser professora. Só que, óbvio que Isso era uma coisa sua ou que as pessoas falavam? Eu acho que era uma coisa muito minha, Bruno. Sua, era sua. Porque eu lembro de coisas da infância, assim, tipo, a minha mãe sempre tinha aquelas coleções de livro, né? Que antigamente se tinha muito isso em casa. Eu amava livros. Então, assim, a minha mãe tinha uma mesona grande dessa aqui, que depois virou a mesa de costura dela, que o Bruno conheceu, inclusive. Claro, Dona e aí ela um beijo, Dona Emilda. E aí ela colocava, assim, os livros, né? Às vezes ia arrumar prateleira, alguma coisa, e eu pegava aquilo e folheava e olhava, só que eu não sabia ler. Eu ainda nem tinha ido pra escola, né? Eu era muito pequenininha. E eu lembro daquilo. Aí teve uma época que eu pegava os livros assim e ficava olhando. E parecia que eu tava lendo, né? Aí os meus tios chegavam lá em casa, ou alguém chegava lá em casa e eu dizia assim, eu tô lendo. É mesmo? Então lê pra mim. Não, eu só leio em voz baixa. Porque eu não sabia ler ainda. Era uma brincadeira porque eu não sabia ler. Então, essa coisa de escola, ir pra escola pra mim... Nossa, meu Deus, eu vou pra escola. Eu queria aprender a ler, eu queria aprender a escrever, eu queria isso, eu gostava disso. Não era uma coisa, uma obrigação, assim, era uma coisa que eu gostava. E aí eu comecei a... Desde criança também, acho que logo que eu fui pra escola, eu lembro que eu ganhei do meu avô
seu Adi, eu ganhei um quadro daqueles pequenininhos de brincar, assim, com giz e coisa, e eu já brincava de fazer o que as minhas professoras faziam na escola. Então, você lembra que antigamente, você é mais nova que eu, mas pelo jeito isso veio pra tua fala. Antigamente as meninas ganhavam um quadro com giz e a brincadeira de criança era brincar que era professor. Brincar de ser prof. Eu lembro a minha irmã mais velha e nós, as mais novinhos, tudo sentado, fingindo que era sala de aula. Que louco, né? E a minha mãe, ela vendia Avon, as revistinhas do Avon. Então, sobrava, ela me dava pra brincar as que sobravam, né? As que já tinham passado o tempo lá de fazer os pedidos e tal. E eu tinha uma coleçãozinha de ursinho, então eu botava os ursinhos sentadinhos, assim, pra serem os alunos. Os Avons eram os cadernos dos alunos. E era aquela coisa montada, assim, pra brincar de prof. Então, eu acho que essa veia de ser professora sempre teve comigo. Sempre. Mas aí, um belo dia, eu caí meio que de paraquedas no atendimento de terapia. Já era professora, estava na metade do meu curso de pedagogia, mais ou menos. E a minha ideia era fazer concurso público e ser professora. Isso. Eu gostava de fazer isso. Certo. Mas eu sentia que não era ali o meu lugar. Era uma sensação de que eu gosto disso aqui, eu gosto de ensinar, eu gosto das crianças, eu gosto de estudar. Inclusive, eu sempre gostei da minha faculdade. Tanto que depois que eu descobri a terapia, eu ainda fazia faculdade, eu não desisti. Eu me formei porque eu gostava de estudar Claro que sim. aquilo que eu estava fazendo. Mas aí, eu caí meio que de paraquedas num atendimento. Esse atendimento foi contigo, né, Bruno? Que loucura, nós estamos... É engraçado isso, porque isso tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E eu lembro até hoje, assim, que o Ronaldo me ligou. Eu vi os profissionais falando, eu sou médico há 15 anos, eu sou engenheiro há 20 anos. Eu falava, nossa, que gente velha, e eu tô nessa agora, eu sou terapeuta. Agora tu vê os que vêm aqui, né? Desculpa, eu e a Kátia, a gente é amiga há muitos anos, e vocês estão vendo que a galera que vem aqui no Luz Podcast são os nossos amigos, os nossos chegados. Temos muita história, porque semana passada a Lígia veio aqui contando que a gente ia para São Paulo nos cursos do Mauro, e aí a gente não ia para Serra, não subia, não ficava lá para economizar em hotel, que era, sabe? Então passou um filme que você tá falando de novo. Continua, Kátia, desculpa te interromper. Tem problema. E eu não sei se tu vai lembrar, Bruno, talvez não, mas a consulta era pro Ronaldo, meu marido. Era assim, que a Fê Galas, um beijo para você, Fê. Se você estiver vendo isso, a Fê Galas começou a ir lá e começou a indicar pros parentes, eu me lembro disso. Isso. E aí, a Fê cunhada, né, então indicou e o Ronaldo marcou. Eu não lembro o que aconteceu lá no mercado, onde ele trabalhava, no trabalho dele, que ele não pôde ir. E ele me ligou, eu tava saindo da minha aula de autoescola, que eu tava fazendo a minha carteira de motorista. Olha que loucura. Você tinha, Kátia? Tinha 20 já, quase 20, né? E aí, ele falou, vai no meu lugar que eu não consegui desmarcar e eu não vou deixar o terapeuta na mão, né? Certo. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí ele até disse, não, vou te dar de presente a consulta pra tu ir, pra tu conhecer, daí depois eu marco pra mim ir de novo. E eu fui. E eu lembro que eu saí encantada, assim, porque muita coisa que eu ouvi fazia sentido. Eu já tinha lido alguns livros espíritas, já tinha, assim, um pouquinho de conhecimento. Tinha alguma coisa a ver, tinha um cheirinho disso, né? Mas nada parecido, assim, não era essa ideia mais universalista de ver as coisas ainda, era tudo meio, né? Tava começando a entender um pouquinho disso tudo. E aí, o Bruno me fala um pouquinho sobre chakras e me fala um pouquinho de como a coisa funciona, enfim, né? E eu saí de lá muito intrigada com muita coisa, com muitas perguntas, né? Que é o que a gente normalmente quer que o cliente sinta, que ele esteja mais em busca de respostas do que tenha as respostas prontas, né? Então, eu saí de lá encantada, assim. Cheguei em casa, aí eu lembro bem que você estava atrás de uma costureira, e a minha mãe era costureira, e aí eu comentei, ele falou, meu Deus, não acredito que a tua mãe é costureira, eu preciso de uma costureira, e agora tu vem constar aqui comigo. Então, aí as coisas fechando, se alinhando, né, as sincronicidades já acontecendo. E dali pra frente eu comecei a fazer um curso, e comecei a fazer outro, e continuei fazendo a terapia, e continuei o meu processo, né, de autoconhecimento. Só que quando eu fui fazer as primeiras consultas, os primeiros cursos, eu nunca imaginava que eu ia ser terapeuta, né? Eu lembro um curso que você foi fazer com o tio Celso comigo, acho que foi o primeiro, foi de metas, lembra? De metas. De lei da atração, isso. Lá em Canela, na Rua Caxias ainda. E aí, perto, não sei se foi um pouquinho antes ou depois, eu fiz o radiestesia. Não, acho que foi um pouquinho depois. E aí, no radiestesia, eu pirei, né? Eu falei, nossa senhora. Radiestesia. Foi pertinho ali. E foi ali onde você
se pronunciou, né, Kátia? A radiestesia foi uma coisa que você... Kátia é professora de radiestesia hoje. Foi uma coisa que você, tipo, tomou posse e você logo se desenvolveu com aquilo, né? Aham. Eu adorei. Eu cheguei em casa doida, né? Mãe. Tá, mãe. e aí você tava na jornada de se cuidar, de Isso. se arrumar. Me lembro, isso eu já brinquei muitas vezes contigo, que você chegou lá com a cara bem fechada. A tua vida era só você e o seu noivo, lembra? Que era a sua vida, você era uma pessoa fechada. Você não era sorridente, que a Kátia sempre foi sorridente, tá? Mas quando eu conheci ela, não era, não. Não era, não. Tu era cara fechada, a Kátia ri de qualquer coisa hoje. E você era fechada, né? Sim, muito. Envergonhada. Você acha que foi nossa. isso que te deu tanta força pra você ser terapeuta? A mudança que você viu em você quis levar para as pessoas? Ah, certamente. E eu tive um impulso muito rápido, eu acho. Que até foi uma coisa que você mesmo me falou numa consulta logo depois do curso de radiestesia. Que eu lembro bem, e eu conto muito isso para os meus alunos e para a galera que me segue, né? Que eu fui naquele atendimento, logo eu fiz o curso de radiestesia e eu cheguei do curso já praticando muita coisa. Certo. E eu lembro bem que eu peguei um envelope. Aí eu peguei foto da minha mãe, foto da minha irmã, que eu sabia que elas me autorizariam. Esse meu tio, que gostava também, o tio Celso, né? Botei no envelope e eu pegava os gráficos de radiestesia e ficava emanando energia. E aí eu trocava ideia com eles sobre coisas que eles queriam resolver e eu trabalhava na radiestesia para testar, porque eu queria testar, eu queria usar, né? Não queria usar só para mim. Então, muito rápido eu tive esse impulso de querer aplicar isso em alguém, não só em mim. Mesmo sem ter ideia de ser terapeuta nem nada, não me passava isso pela cabeça. Mas eu comecei com essa coisa de querer ajudar outras pessoas ao meu redor. Naturalmente, né? Naturalmente. E um dia eu chego para uma consulta contigo e falo disso. E aí você me olha e diz assim, também tem veia de terapeuta aí, né? E aí, na hora, eu não dei muita importância. Eu pensei, né? Aquela coisa, é óbvio, né? Mas, como sempre, né, Bruno? Você estava certo. Eu sempre digo, né? A dinâmica da felicidade humana é ajudar o próximo e a dinâmica da infelicidade é ajudar errado. Quando a gente aprende a ajudar certo, um poder toma conta da gente. Porque eu acho que tá no DNA humano ajudar, Kátia. Só que ajudar certo. Quando ajuda errado, você se desidrata. Mas quando você ajuda certo, você se energiza. Se potencializa, né? E eu vi isso. Olha, Kátia, conta, eu tô me sentindo bem velho, porque eu sou velho mesmo, tenho 46 anos, há muito tempo nesse mundo da terapia holística. Eu comecei a atender em 2002, e nós estamos em 2024, então eu tenho 22 anos de carreira. Então, olha que legal, eu comecei a te atender quando era meu começo de carreira. E aqui fica um parênteses, todo mundo tem um começo. Tem 5 princípios meus que eu falo em todos os programas. Ninguém começa grande, nada dá certo da primeira vez. Né? Ninguém fica bom no que pratica pouco, pessoas oscilam e para ter o que você não tem, você tem que ser quem você não é. Exatamente. Esses são 5 princípios. E a gente lá, quando a Kátia estava lá, eu consegui ajudar a Kátia como instrumento. E eu só tinha 2 anos ali vivendo, talvez até menos, 1 ano e meio, porque eu me lembro bem como foi. Então, olha só que louco, né? Eu também era um aprendiz e mesmo assim consegui servir a você. Isso. Olhando para trás, hoje eu falo, nossa, que experiência que eu tinha, mas foi suficiente, porque a terapia holística, essa terapia que eu e a Kátia, a gente estuda e desenvolve, querendo ou não, olha que sinistro que eu vou te falar, mas nós, eu, Paty, Luz da Serra, você, PH, Aline, e aí vem a galera toda, nós somos um dos percursores da terapia holística no Brasil. Sim, né? Os pioneiros em muitas coisas, né, Bruno? Muitas coisas, Eu lembro quando eu fiz o meu curso de Reiki, foi a primeira vez que alguém usou projetor. Lembra? Gente, é verdade. Lá até a equipe jovenzinha tá rindo, mas é assim. É que a equipe jovenzinha, essa menina era minha vizinha naquela casa. Umas coincidências da vida. E ela andava de bicicleta. Ela era uma criança de poucos anos andando de bicicleta, né? Então, assim, eu tô falando isso para ver que a gente é experiente nessa área aí, para não dizer velho. E, Kátia, o que você viu na terapia holística? Porque você tem uma mensagem que a terapia holística ela é capaz de mudar o mundo, é o que você sempre falou. O que você viu e quando que foi que acendeu essa chama? Cara, preciso fazer para levar para os outros. Você começou a atender, mas você começou a ensinar a terapia holística para quem? Como que foi isso? Então, eu acredito muito que a grande mudança começa pelas pequenas mudanças, né? Ou seja, pequenas atitudes nos levam a grandes conquistas, a grandes resultados, né?
Então, nada melhor do que a gente começar a olhar e cuidar do nosso próprio mundo. Quando eu cuido do meu mundo, eu consigo levar algo de mim para esse mundo que me cerca, que, consequentemente, vai expandir para outros horizontes, para outras realidades, né? Então, eu vejo que por isso que eu falei que o primeiro grande compromisso que nós temos é com a gente mesmo. Porque, às vezes, as pessoas pensam, é só uma ajuda para mim. Não, não é só para você. Não é só para mim, não é só para ti. Aquilo que muda na minha vida faz eu sorrir mais para alguém, faz eu ter alegria no dia a dia, que, consequentemente, vai deixar meus filhos, meu marido, minha esposa, as pessoas que eu amo ao meu redor mais felizes também, porque eu estou feliz, né? Eu vou começar a enxergar o mundo com outros olhos. Então, aquilo que me coloca num papel de vítima já não vai mais me afetar a ponto de me sentir uma vítima. Vai fazer com que eu consiga enxergar a realidade com outros olhos, né? Então, agora eu entendo que eu não sou vítima, eu sou responsável. Tem uma frase até do Joe Dispenza que ele fala que eu gosto muito, que ele diz assim, em que momento eu paro de acreditar que eu crio a minha realidade? Porque tudo que acontece é criação nossa, a partir do nosso mundo interior. Então, assim, eu brinco até com os meus alunos e digo, os óculos pelos quais você enxerga a vida, as lentes que você usa, vão te conduzir para que você enxergue a vida desta forma. E, às vezes, é preciso trocar essas lentes do óculos, porque senão a gente vai sempre enxergar as mesmas coisas do mesmo jeito e a vida vai acontecer da mesma forma. Fato. Né? Outra coisa importante, que eu até comento muito nas minhas aulas, eu acredito que Deus foi me dando oportunidades para eu dizer sim ou não. Era só uma escolha. Lá atrás, em 2004, eu tive a oportunidade de fazer um primeiro atendimento contigo. Eu poderia ter dito pro Ronaldo, não, eu não vou. Eu vou marcar outro dia. Mas eu não sei por quê, o divino me fez tomar uma decisão. E eu falei, vou, né? O universo, o campo, Deus, seja quem for que você acredite. Mas algo me impulsionou a estar lá. Daquilo ali, eu fui fazer cursos. Eu poderia não ter feito nenhum curso naquela época. Poderia ter continuado na mesma vida que eu tinha. Eu tinha uma decisão. Era só a tomada de uma decisão. Era uma escolha. E aí, a partir dali, eu resolvi usar o meu conhecimento para começar a ajudar as pessoas que eu amava. E comecei a ver feedbacks. Comecei a ver resultado. Eu falei, opa, aqui tem coisa. E aí, chegou o ponto de eu querer expandir mais ainda. E aí, veio a oportunidade de eu atender minha primeira cliente. Que eu também lembro até hoje. E gosto de contar essa história. Porque, assim, eu não previa que isso fosse acontecer. Simplesmente, eu estava numa reunião na escola com as professoras. Eu trabalhava na escola. E, no final, elas começaram a me perguntar o que eu estava fazendo, que eu estava tão diferente. Que eu estava mais calma com as crianças, que as crianças estavam mais tranquilas na sala de aula. E aí, o que tu tá fazendo? Como é que tu tá fazendo? Olha, eu não tô fazendo muita coisa, mas eu sinto que eu tô melhor. Eu tô me sentindo melhor no meu dia a dia, eu tô mais feliz aqui, eu tô tentando, né, mudar a minha vibe aqui e eu tô vendo que as crianças também estão melhores, né? E conversa vai, conversa vem e tal. E a diretora da minha escola me olha e fala, eu acho que a minha irmã poderia fazer algo contigo. E eu falei, não, mas eu passo o telefone do Bruno. Eu não sou terapeuta, eu não atendo, eu não faço assim. Mas eu não quero o Bruno, eu quero você. E ela falou, olha, eu não sei, mas eu acho que vocês têm uma sintonia. Eu vou passar teu número para ela e vocês conversam. E eu achei que não ia dar em nada aquilo, né? E o dar em nada fez a pessoa me ligar no dia seguinte. Eu quero marcar um reiki contigo, na época, né? Porque eu nem me intitulava terapeuta, imagina. Claro. E aí, no telefone, algum impulso meu disse, tá bom, vamos marcar. Óbvio que quando eu desliguei o telefone, eu liguei pro Bruno desesperada. Falei, Bruno, me ajuda, como é que eu faço? Porque eu tinha referência de fazer os atendimentos como cliente, né? Então, eu já imaginava, não, o Bruno sempre tem uma folhinha onde ele anota as coisas, ele sempre me dá chazinho, ele sempre... Então, eu já tinha, às vezes, na minha cabeça o esquema daquilo que eu vivenciava como cliente. O processo, ali, o fluxo. E ali eu comecei a desenhar um processo. Né, Kátia? Na época ninguém ensinava, era tudo se aprendia assim. Hoje em dia tudo tem tanta informação, tanto curso, tanta formação. Aí você foi criar o teu próprio, aí atendeu ela. Isso mesmo. Eu digo até pra galera, não tinha uma Kátia Bazan pra me ensinar nada. Eu tive que fazer tudo assim, pedindo ajuda pro Bruno, pedindo ajuda pra Paty, pedindo ajuda pra um, pedindo ajuda pra outro, e né? a gente também pedindo ajuda pra quem conseguia. Isso. E aí eu fui pro atendimento. Feliz da vida, né? Com dor de barriga, óbvio, porque eu não sabia exatamente como, né? Eu tinha uma ideia de como conduzir, mas não sabia como ia ser.
Só que aquilo ganhou meu coração, assim, de uma maneira inexplicável, porque eu saí muito feliz daquela experiência. E no final, a cliente olha pra mim e diz assim, quando vai ser o nosso próximo encontro? E eu, como assim, próximo encontro? Ela, sim, eu quero fazer de novo. E eu, tá bom. Tá bom, achou que acabava ali, deu? Sim, tipo, eu vou aplicar um reiki e deu. E agora, o que eu faço? Muito agora? massa. E o mais interessante foi que ela virou e olhou assim, Kátia, eu tenho pelo menos umas 4 pessoas pra te indicar. E eu, me indicar? Como assim? Ela, a minha vizinha, minha prima, não sei quem, eu não sei quem. Eu, tá. De novo, eu pensei que não ia dar em nada. E não é que naquela semana as 4 pessoas falaram comigo? Ali é mais um impulso, né? De seguir algo que o meu coração pediu, de ter feito uma escolha, de ter dito sim. Então, eu sempre digo que, em primeiro lugar, a vida nos coloca diante de situações para que a gente faça escolhas. É só uma escolha. Só que no momento que eu tomei uma decisão, eu vou precisar ser responsável por aquela escolha. Ou seja, no momento em que eu escolhi atender essas 5 pessoas, no caso, eu tinha que me colocar como terapeuta. Ou seja, então agora eu vou começar a organizar esse negócio. Vou começar a atender, vou começar a processuar tudo, né? Tipo, vou organizar processos, como vai ser, como não vai ser. Que eu sempre tive um pouquinho dessa coisa metódica, assim, de querer ter as coisas organizadas. E eu tenho pra mim que os clientes amam isso. Eu acho que todo mundo que está se abrindo na frente de um profissional, seja um terapeuta holístico, seja alguém da área da saúde, ou seja alguém da área de estética, que você chega, a pessoa tem um plano, um protocolo, um procedimento claro, a confiança que você passa para o outro lado. É. Né? Claro que não é linear, né? Não é rígido. Não, porque, Sim. tipo, hoje em dia, né, com a experiência que eu tenho, tudo é muito personalizado. Mas eu tenho a Claro. base, né, Mas a essa estrutura. confiança que você tem hoje já é... O esqueleto ali em si, né? Tipo, as minhas perguntinhas chaves, o que eu vou investigar, de que maneira eu vou olhar para a maior dor do meu cliente, né? Como que eu vou ajudar ele nesse processo de compreensão. Não sei se é compreensão no primeiro momento, mas principalmente clareza do que ele está vivendo, sabe? Sim. Porque às vezes a pessoa ela chega no consultório, quase sempre, né? Com algumas histórias bem contadas. Histórias que ele interpretou do jeito que ele achou que tem que ser. Com a dor que ele viveu, ou com a dor que ele tentou evitar viver, né? Porque todo mundo tem os seus dramas e as suas dores. Seja de infância, de adolescência, na vida adulta, enfim. São coisas que às vezes a gente carrega há muito tempo, são coisas mais recentes, mas dificilmente são coisas que já não vêm há um tempo, né? Claro. Somatizando. E aí, nesse processo, eu procuro investigar muito a fundo o que realmente está por trás daquilo ali que a pessoa trouxe. E por que ela conta aquela história daquele jeito. Deixa eu fazer um parênteses. Quem aqui já é terapeuta, já fez algum curso? Seja alguns dos nossos aqui, Fitoenergética, Aura Master, alguns da terapeuta da Kátia, terapeuta do zero, os cursos que a Kátia tem, você já conhece a Kátia, ou algum outro curso do mercado, sei lá, hipnose, TFT, FT, algum curso de terapia, qualquer que seja, você já fez, e em que estágio você está? Eu gostaria de ser um profissional do desenvolvimento pessoal, das terapias, e nem comecei, já comecei e não atendo ninguém, já comecei atendo um ou outro, não é profissional, é um começão, ou já estou na área, já atendo, já tenho clientes pagantes, já sou macaco velho, já tenho experiência. Qual é o teu nível aqui? Não sou nada, sou simpatizante, mas não quero me tornar um profissional dessa área. Se vocês puderem comentar para nós, é muito importante. Segue, Kátia. E aí, Bruno, eu gosto de usar recursos no consultório, né? Hoje, um dos meus maiores recursos nesse primeiro contato é a constelação. Constelação familiar. Por quê? Porque ela não é um caminho de solução. Ela abre as portas para uma solução. Então, por que eu uso ela? Para ela se tornar uma ferramenta investigativa, só que de maneira que, muitas vezes, o que se apresenta ali, a pessoa sequer olhou para aquilo. Ela não é o tesouro, o baú, ela é o mapa. É um mapa, certo. diríamos. Pelo menos para o meu trabalho hoje, eu considero Claro. assim, no sentido de eu ver se realmente aquela história que a pessoa contou para ela a vida inteira é. Porque, às vezes, o que ela carrega é tão ancestral e é tão profundo que nem ela... Dá um exemplo disso. Aquilo que é a história que ela contou para ela a vida inteira
não é o que ela está contando. Você pode dar um exemplo prático para a gente entender? Tem um exemplo bem interessante sobre isso. Anotando muita coisa aqui. Eu estava anotando no celular, parei e pus no papel aqui. Senão, se eu anoto o celular, parece que eu estou no celular. Não é isso, tá? Já está tudo certo. É os insights, né? São os insights. Eu anoto todos os convidados que vêm aqui, eu anoto pra caramba. Seguimos. Então, outro dia uma pessoa chegou lá no consultório e chegou no consultório online, né? Porque a maioria é online. Hoje a gente fala de consultório. Mas, né? Que fácil que é, hein, Kátia? Antigamente, alvará do bombeiro que não saía, alvará da prefeitura que não saía, tinha que comprar móveis, tinha que ser bonitinho, tinha que fazer o chá, tinha que... Puta. Hoje em dia não tem nada disso. Hoje em dia é tão mais prático, né? Que beleza, que bênção. Então, ela chegou e a questão, assim, resumidamente dela, é que ela disse, Kátia, eu não tive mãe, eu fui adotada por uma família, não conheço meus pais. Claro, o primeiro impacto foi dizer, eu não tinha mãe, mas eu também não conheci meu pai, porque eu fui encontrada no lixo. Uma família me encontrou, hoje eu tô bem, sou casada, tenho filhos, né? Sou herdeira de uma família que tem bens, né? Mas fui deixada no lixo. E o que ela trouxe no relato dela, meio que era um processo de autopunição por conta de uma história que nem ela sabia o porquê que a história dela tinha sido desta forma. E aí eu perguntei, você sabe o que aconteceu com sua mãe, com seu pai? Você sabe exatamente como você foi parar no lixo? Ela, não, eu não sei, mas eu imagino que a minha mãe me jogou no lixo. Me teve, não me quis, me rejeitou, me abandonou e me colocou no lixo. O que acontece? As pessoas, elas costumam contar histórias para elas mesmas, se colocando nesse lugar em que a dor é muito maior. Então, eu vi um padrão nesta pessoa de autopunição. Tipo assim, é como se ela se condenasse na vida por ter sido jogada no lixo. Só que, de fato, ela não sabia o que aconteceu. Qualquer pessoa poderia ter deixado ela lá. Ela não sabia quem deixou ela lá. E olha só, a bênção desta pessoa foi ter sido encontrada por uma família bem abastada, que deu todos os recursos, que ela tinha herdado lá parte da fortuna da família. Inclusive, os pais dela estavam tendo conflito com o avô, que era dono do patrimônio, porque eles não poderiam ter filhos. Gente, a história dessa pessoa era linda. Imagine o milagre de você ser encontrado no lixo, uma família cuidar de você, te dar tudo, e você hoje ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida. Mas ela não conseguia viver o sucesso, ela só olhava para a dor de ter sido jogada no lixo. Senhora. E aí, consequentemente, ela estava bem no relacionamento com filhos, família, mas ela ia mal nos negócios. Por quê? Porque ela se sentia infeliz fazendo o que fazia, ela precisava olhar mais para a questão profissional, porque, embora ela ganhasse bem, ela estava totalmente insatisfeita com o que ela fazia. Mas essa insatisfação não tinha a ver com o trabalho, não tinha a ver com o negócio, tinha a ver com essa autopunição, diríamos assim, sabe? De a pessoa não conseguir olhar para a bênção que era a vida dela e só olhar para a dor. E aí, quando a gente foi para campo para realmente sentir, porque daí o cliente ele vai se submeter a perceber lugares que não são só os dele. Ele vai observar, neste caso, né? Eu coloquei a mãe, eu coloquei o pai, eu coloquei a pessoa no campo. E ela, sem saber quem era cada um, porque eu faço o movimento de forma oculta, né? Para a pessoa não saber e não tentar manipular o processo. Ela percebeu o lugar da mãe, ela sentiu o lugar da mãe, ela sentiu o lugar do pai. E a gente entendeu ali, dentro do processo dela, que, na verdade, a mãe dela estava passando por uma grande dor e que ela preferiu abrir mão da filha para não fazer a filha sofrer mais. Ela teve um outro olhar sobre a história dela. Ela meio que ressignificou completamente aquilo que ela alimentou uma vida inteira e que, de fato, ela sentiu ali que não era a realidade. Ela criou aquilo porque ela não sabia. Ela interpretou como ela queria. Ela não sabia como era a história dela, ela criou uma história. Certo. Só que quando a gente não sabe e cria, de que maneira a gente cria? Como vítimas. Como que é? Como vítimas, e aqui eu tô vendo no teu livro, quando você fala vítima, não sei se eu posso interromper agora, se não for. Claro. Qual é o seu grupo? O grupo dos doadores, sugadores, vítimas e sobrecarregados. O que é isso, Kátia? No capítulo 2 do livro, a gente faz um testezinho para descobrir qual é o perfil de ajudar. Certo, página 34. Isso. E aí, cada um, né, ele vai mostrando pra gente
como que é o meu perfil ali na arte de ajudar o outro. Então, se eu me sobrecarrego, se eu me torno uma vítima, né? A vítima, por exemplo, nesse perfil aí, é aquela que não consegue ajudar muito as pessoas, porque ela acha que só ela precisa de ajuda. Ela não tem condição de ajudar, porque ela é quem precisa. Os sobrecarregados são aqueles que fazem tudo pelo outro e eles são muito perfeccionistas. Tipo, as coisas têm que sair do jeito deles, né? Ou seja, cada um dos perfis mostra como que a gente age, né? Sugadores, vítimas, sobrecarregados. Muito legal, hein? Doadores. Isso. Os doadores são aqueles que não sabem dizer não, que têm a dificuldade, e muitas vezes, né? O quanto a gente viu isso e o quanto eu vejo em consultório, dizer não para o outro e dizer sim para si é uma das melhores decisões, é uma das melhores escolhas que a gente pode fazer. Na hora dói e depois dá uma coisa maravilhosa, né? E muitas vezes é o que vai equilibrar o relacionamento. Porque quando eu só digo sim o tempo todo, o mundo é feito de sims e nãos. Quando eu só digo sim o tempo inteiro... É tão óbvio isso, né? O mundo é feito de sims e nãos. Ó, lembra disso, hein? Tipo, se eu digo sim, 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 de que jeito que fica o equilíbrio de trocas aqui? Porque eu sou a única pessoa que sei os meus limites. Ninguém sabe. Então, às vezes, dizer não é compreender que eu tenho limites, que eu posso ir até certo ponto, e daqui pra frente eu não posso mais. E isso também coloca limite para o outro, né? Porque tem uma questão que eu até falo muito hoje, falo superficialmente no livro, mas hoje eu falo mais profundamente, que é a questão de a gente se sentir sugado, né? De a gente perder energia. Essa história que eu contei antes, essa pessoa também trouxe muito a dificuldade que ela tinha de se fortalecer nas relações. No sentido de ela não despender tanta energia pelos outros. Porque uma pessoa como ela ficava buscando o amor dos outros demais, o tempo todo. Só que aí, nesse caso, ela sugava pessoas e se sentia sugada. Onde é que estava a força dela? Onde é que ela precisava resgatar a força neste caso, né? Na história dela. Porque a nossa história, eu gosto de dizer que o nosso passado, Bruno, é o lugar onde a gente busca memórias de sabedoria. Ou deveria ser. Não é um lugar para a gente buscar a dor e o sofrimento. É para eu olhar para trás e dizer assim, caraca, eu venci isso. No caso dela, ela passou a ver a história dela, eu disse para ela, a partir de agora você vai contar outra história. Para você, principalmente. E depois você vai contar para as pessoas. Você foi uma menina achada no lixo, que hoje é bem-sucedida, amada, que tem tudo, mesmo não conhecendo seus pais. Você vai começar a contar outra história. Você não vai mais dizer para as pessoas, eu fui achada no lixo porque a minha mãe me abandonou. Porque, de fato, a gente não sabe o que aconteceu com sua mãe. Pode ter acontecido milhares de coisas. Sua mãe pode ter morrido no parto e uma pessoa desesperada te colocou lá porque não sabia o que fazer com você. A gente não sabe. Não tem como saber. Então, a vida é feita de histórias. Eu escolho de que maneira eu vou contar as minhas histórias. Se eu vou contar com pesar, com dor, com sofrimento, ou se eu vou pensar um pouquinho, tá, será que realmente foi assim? E se eu me colocar no lugar daquela pessoa, o que será que aconteceu? Por que será que ela agiu assim? Se eu parar um pouquinho para observar, muitas vezes eu vou ver que a história que eu conto, ela pode ser contada de uma forma diferente. Eu não vou inventar nada, mas eu posso ter um outro olhar sobre a minha história, sobre o que eu estou vivendo. É como as histórias do passado. Eu escolho como contar, né? Ou eu conto com dor, pesar, tristeza, ou eu olho para trás e me acho um vencedor. Caramba, olha de onde eu saí, olha quem eu sou hoje. Ou eu me vejo como um fracasso porque eu passei pelo fracasso, ou eu olho para o fracasso e digo, epa, passei por isso, mas me reergui, tô aqui, e vida que segue, né? Vida que segue, claro. É uma escolha. E isso nada mais é do que o caminho do amor próprio. Do autocuidado. Porque no momento que eu começo a contar histórias mais leves para mim, eu também consigo me amar mais. Uma pessoa como essa da história que eu contei vai se amar como, Bruno? Não se ama. Eu fui jogar no lixo. Ô, Então Kátia, não posso me amar? Agora, mas vamos filosofar um pouco. Isso também está acontecendo com a nossa sociedade, porque as pessoas estão com preguiça de parar um dia para pensar na sua própria história. Às vezes a gente faz uma imersão de final de semana ou faz uma imersão online de um dia só, sabe que eu adoro fazer essas. E a pessoa, ai, não posso, não tenho tempo. Eu sempre pergunto qual foi a última vez que você passou um final de semana pensando na sua vida. Escrevendo metas, fazendo meditação, fazendo exercício. As pessoas também não estão se ajudando, né? Sim.
Eu tô vendo um nível de distanciamento que a pessoa não consegue parar e olhar para dentro, ela fica só olhando para fora, celular, computador e tal. E antes de a gente entrar aqui no ar, você me falou sobre padrões que você continua atendendo no consultório. Uhum. Você falou sobre padrões, parece que tem épocas da sua carreira que o tema é mais sobre uma coisa. Tem épocas que o tema é mais sobre outra coisa. Acredito que a pandemia mudou muito o padrão das pessoas do que elas reclamam, né? Muito. O que você está vendo agora? Que eu falei, não, segura isso para a gente falar no programa. Você está vendo que as pessoas estão... É meio que óbvio, sabe? Agora, quando você só vive disso, é claro, fica mais fácil. Mas quando a gente não trabalhava com terapia holística, eu não conseguia enxergar. Mas está meio que óbvio que o ser humano, para ele sair da linha, é sempre 2, 3, 4 coisas que ele faz. Uma delas é parar de cuidar de si, o autoconhecimento, conexão espiritual, bons hábitos. O que está acontecendo na sociedade atual? O que é esse conjunto de informações que mais você vê hoje em dia? As pessoas, Bruno, elas entraram mais fundo ainda, desde da pandemia para cá, né? De 2020 para cá, é fato que as pessoas entraram mais ainda no modo sobrevivência, como eu digo. O que é entrar no modo sobrevivência? É eu permitir que os meus medos mais profundos continuem criando a minha realidade. Só que isso é tão sorrateiro e tão profundo que às vezes as pessoas não se dão conta que o tempo todo elas estão criando futuros ruins baseado naquilo que elas vivem dentro delas. O que é o modo sobrevivência? Tem uma estrutura toda química para falar disso no cérebro. Resumidamente, o nosso corpo ele tem um processo que chama homeostase. Nosso sistema simpático e parasimpático, né? Ele tem a condição de nos fazer voltar ao estado original em momentos de pico de estresse. Então, se eu tô lá no trânsito e alguém me fecha, imediatamente a adrenalina sobe, o coração acelera, as mãos ficam frias, as extremidades gelam, né? É aquela sensação da síndrome do pânico que muitos enfrentam sem estar sob perigo nenhum. Mas quando a gente está sob perigo, o nosso corpo se prepara para correr ou para se esconder. Certo. Ou para atacar, né? Que é algo primitivo nosso, já de muito tempo. Se defender de alguma maneira. Exatamente. E aí, o que acontece é que, por muitos anos, hoje ainda acontece, mas hoje a gente tem mais informação. Antigamente, quando a gente era criança, por exemplo, a gente ficava ouvindo aqueles programas, aquelas propagandas que iam incutindo medo inconsciente na gente. Que se você não comprar esse remédio, se você não fizer check-up, sei lá, uma vez por ano, se você isso... Ou seja, foram incutindo muita coisa dentro da gente e a gente foi criando sutilmente esses medos inconscientes que foram ficando. Sem contar a loira do banheiro, o homem dos sacos, na minha época, cigano. O cigano leva as crianças, então tudo que era pra criança não sair da mãe, não sair de perto. Exatamente. Botando medo, Eu tinha um amigo meu na faculdade, o apelido dele era cigano. Ele vinha de família cigana. Eu demorei 1 ano e meio pra ser amigo dele, eu não sabia por quê. Imagina. Porque ele era de origem cigana. Aí já tava num outro nível de consciência, eu despertei para aquilo para ser amigo dele. Imagina pra poder. Quantas outras coisas a gente fez isso, né? É só um exemplo, imagina quantas outras. Porque lá em São Paulo, onde eu morava, tinha umas famílias de cigano que eles eram meio nômade. E eles estavam sempre envolvidos com o rolo. Então, quero me referir ao momento da vida que tinha lá, hoje tem que explicar bem direito. Sim. E eu não estou generalizando, tá? Da mesma maneira. Foi algo daquela época. Foi época tanto que eu fiz amizade com esse amigo que era de referência cigana e tal. E não estou dizendo que os ciganos são assim. E aí, naquela época, minha mãe, com o que tinha, falava: os ciganos roubam as crianças. Eu não sei por que tinha isso. Eu não sei se na sua época chegou a ter isso. A mulher do homem do saco era mais infantil, que você era mais criança. Que daí depois você sabia que não tinha homem do saco. Eu vou te dizer, eu tinha uns 12 anos, eu tinha medo do homem do saco. Que passava na rua. Aqui nós tinha, em Canela, Gramado, tinha o Boca, que eles falavam, que era um senhor, assim, que meio que abdicou de tudo pela história, que a gente ficou sabendo anos depois. Ele tinha dinheiro, ele tinha posses, mas ele largou tudo pra ficar na rua. Certo. Então, ele andava, né, com roupa rasgada, barbudo, ficava na rua, assim. E daí, todo mundo tinha medo dele, porque ele não era simpático com ninguém, ele não falava com ninguém, mas ele também nunca maltratou ninguém. Certo. E aí, os pais aproveitavam pra dizer: eu vou te levar lá no Boca. E aí, o Boca, coitado, era o coitado, né? Mas, enfim, entrar no modo sobrevivência é a gente nunca sair desse movimento interno e o nosso corpo nunca faz o processo de homeostase, ou seja, nunca mais não eu relaxa, volto. Cara. Não paro. Eu tô sempre com aquela sensação que eu tenho que correr atrás da máquina.
que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que sobreviver, né? E aí, no momento em que a gente começa a ressignificar histórias, a gente começa a olhar a realidade com outro olhar, a gente começa a equilibrar o nosso sistema interno, que faz a gente começar a acreditar num futuro melhor. Porque, de fato, Bruno, eu gosto de dizer que a vida é como um carro. Eu consigo enxergar 100, 200 metros do percurso quando eu dirijo. Eu não consigo saber tudo. O campo sabe, Deus sabe, o universo sabe, a consciência maior sabe, o todo sabe. Eu não sei, porque a nossa visão é muito limitada ainda, né? Então, o que eu percebo? Hoje, essas frequências, né, de medo, de dúvida, de controle, tipo... até vou me desafiar a falar de algo aqui. Esse ano, Bruno, eu não fiz metas. Sim, eu te entendo. E a gente tá tendo melhor resultado nos últimos meses que teve nos últimos tempos. Mas, Kátia, vamos para Joe Vitale. Você falou do Joe Dispenza. Ele fala do zero, né? Do zero limits. Quando você limpou suas crenças, quando você limpou seus medos e você está na fonte, a fonte te dá as metas. Isso, te indica. Só que é um nível de evolução avançado, é um nível de entendimento de bastante esclarecimento. Continua. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Então não tem nada de errado, tá lindo isso, inclusive. Não é não ter metas claras no sentido de não saber o que quer, não é isso. O que eu determinei esse ano é o que faz sentido para minha vida que eu quero de fato. Sim. É isso. Isso é fundamental. Então, eu dei clareza, a intenção clara. Quando eu olho para a minha intenção clara, para o que eu desejo, e eu alio isso a uma emoção elevada, eu me conecto de fato com aquilo que no meu mundo interior faz diferença, que vai me fazer se sentir bem, eu crio essa realidade. Essa realidade acontece. E muitas vezes eu não preciso determinar o que vai acontecer ou como vai acontecer. Eu preciso me manter alinhada. O meu papel é meditar todos os dias, aí entra naquilo que você falou antes. Eu posso tirar um dia para cuidar de mim? Posso e devo e tenho que fazer isso. Mas eu também posso fazer um pouquinho todos os dias. Então, eu tenho que encontrar uma horinha por dia para cuidar de mim. Seja para fazer uma meditação, seja para fazer uma oração, seja na hora do banho, que normalmente eu começo com os clientes assim, vamos começar no banho? Que eu sei que o banho é o seu momento. Tipo assim, então, a gente vai prolongar um pouquinho esse momento do banho aí, não precisa necessariamente estar no banho, mas é aquele momento que você vai lembrar que é a hora, agora é a hora de eu cuidar de mim. Seja para fazer uma oração, seja para eu ler um capítulo de um livro, seja para eu olhar um documentário importante que vai me conectar com coisas boas. Cuidado, né? Não é para olhar documentário que vai ficar com medo no final, não. Coisas boas que realmente vão nutrir minha mente, meu coração, né? Então, eu determinei esse ano, não é que eu não fiz metas, deixa eu explicar melhor. Eu fiz e determinei coisas que realmente faziam sentido pra mim. Cara, como é que eu quero viver? Com seu coração, isso aí. Como que eu quero viver, né? Excelente. Coragem de... Kátia, já que você citou o Joy, né? Perdendo o hábito de ser você mesmo, acho que é o nome do livro. Quebrando o hábito de ser você. Quebrando o hábito. Cara, todos os dias a gente tem que ir quebrando o hábito de ser a pessoa velha e ser a pessoa nova. Lembra dos 5 princípios? Para ter o que eu não tenho... E quando eu falo ter o que não tenho, não é casa, carro, dinheiro, conta no banco. Isso é também. Mas para ter o que eu não tenho em termos de felicidade, liberdade emocional, conquistas, experiências, eu preciso ser quem eu não sou. Isso. Então, o que é ser quem eu não sou? Eu tenho que ser uma nova pessoa, eu tenho que abandonar essa pessoa velha e não desrespeitando, mas ir melhorando. Aperfeiçoando, né? O que é um muro baixo? O que é um muro alto? Um muro alto é um muro baixo vezes 2, 3. Um muro alto é um muro baixo que não parou de crescer. Eu pus mais tijolos. Então, isso que você está falando é fundamental. E aí, as metas, elas passam a ser... o que eu acredito que você quis dizer, eu acho que é isso, me corrija se estiver errado, é que elas viram um fluxo natural. Você vai fazendo e elas vão fazendo parte de você. E as coisas vão aparecendo. Igual eu contei antes. Eu não fui em busca de um cliente de terapia. Eu não fui em busca de ser terapeuta. Mas, conforme eu fui me alinhando nos processos terapêuticos e nos cursos, as oportunidades foram chegando. Não tem nenhuma dúvida. Né? Então, assim, se eu quero ter casa, carro, uma vida próspera, abundante, o primeiro passo é eu viver isso dentro de mim. É aquele conceito que é lindo e que na prática não é fácil. Mas, assim, no momento que eu paro de sentir necessidade, eu tenho. Tudo. Você tem tudo. A maior riqueza é ter sem precisar. Eu tenho, mas eu não preciso. Sabe qual é a frase minha do momento? É, meu Deus, minha vida é muito melhor que eu pensava. É assim, ó.
meu Deus, minha vida é muito melhor que eu pensava. Exatamente. Comecei a fazer isso ano passado e mudou muito a minha vida. Com as crises aqui do Rio Grande do Sul, as tragédias aqui, isso ficou muito forte. Sim. Eu me lembro que no olho do furacão aqui das enchentes, eu ia abrir o chuveiro, virava, esquentava, voltava, esfriava. Fazia assim, fechava, fazia assim, abria. A coisa mais idiota de quem está no piloto automático pode fazer. Só que eu estava tão impactado com o que estava acontecendo com os nossos irmãos aqui, e eu falava, esquentava, fechava, esfriava, e eu só agradecendo aquilo. Então, você conhece bem a Andressa Bortolassi, ela sempre fala, não precisa acontecer nada sensacional para sua vida ser sensacional. Então, a gente começa a valorizar isso. E quando a gente valoriza o que a gente tem desse jeito, a gente sente o que é gratidão. Não essa gratidão da nossa comunidade espiritualista, gratidão. Não. Namastê, namahá, namastê. Putz, não estou dizendo que todo mundo que faz isso é assim, mas a maioria é uma gratidão que não é sentida, não é uma compreensão da gratidão, sabe? Não é o viver a gratidão, não né? é. E sem contar que essa gratidão, que é o que a gente está falando, eu brinco que abre a torneirinha do receber. Totalmente. Porque no momento que eu estou realmente grato, a vida entende a nossa linguagem, né? Com certeza. Então, se essa pessoa tá assim, ela tá grata pelo que ela tá recebendo. Então, ela pode ganhar mais, vamos mandar mais, não né? é grato pelo que tem, não está aberto para receber. Fato. Então, os padrões que eu percebo são muito fortes, assim, com relação a isso, né, Bruno? A sobrevivência é bem sério mesmo. A pessoa entra nesse modo sobrevivência e aí ela começa, né, a achar que o que vai salvar ela é a conspiração RPR. Na verdade, não claro. Né? A gente sabe que não. Então, assim, no momento que eu faço escolhas conscientes, que eu vivo uma vida que faz sentido, porque isso também é uma coisa que eu observo bastante nos atendimentos, assim, as pessoas não vivem, Bruno. Elas não vivem. O que é o viver? Se eu tô aqui agora, eu tô 100% aqui. Nada mais existe. Se eu tô escrevendo, tô canalizando uma mensagem, que eu também tenho muito essa coisa de canalizar mensagem, eu tô 100%, eu tô puramente conectada com aquilo. Se eu tô ali na rede social olhando um post, eu vou olhar aquele post. Eu tô ali, presente, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu não abro mão do meu ritual da manhã. Eu acordo 6 horas todos os dias, e muitas vezes sem despertador. E muitas vezes a 3, 4, 5 graus de gramado. 3, 4 graus, exatamente. Ontem tava menos As 1. As pessoas falam, eu acordo cedo. Sim, você acorda cedo no Ceará, no Rio de Janeiro. Acorda cedo aqui, negão. É brabo. Eu sou paulista e radicado aqui no Rio Grande do Sul. Já tá um tempo. E o acordar cedo aqui no Sul, quando é cedo, eu não saio. Eu sei que você vai levar os cachorros passear, eu não vou. Eu vou pra esteira e ligo o ar-condicionado. Então, Só parabéns. que assim, o negócio aqui é outro jogo, hein? Gauchada aqui é acostumada. Desde criança, né? Eu não. Mas assim, pra mim, acordar cedo não é uma tarefa, não é uma coisa que eu tenho que cumprir, é uma coisa que eu amo fazer. Eu fui aprender na força com Casa de Luz no ano passado, não é a coisa que eu amo, não. Não, eu gosto. Porque eu acordo, eu vou direto pra minha meditação de 40 minutos, 1 hora. Da meditação, eu me organizo pra fazer a caminhada. Aí eu tomo meu café bem tranquila, faço meu cafezinho da manhã. Ou seja, eu tenho meu ritual pra começar o meu dia muito bem. Já pré-organizado. Para mim, ritual para começar o dia é 70% de uma vida feliz, saudável e próspera. Para mim é. Porque todos os dias a chama divina, né, o first wave, a primeira onda, vem. E se você aproveitar esse momento para preparar o seu dia, você é invencível. Não tem. Que bom você falar, a musiquinha da Xuxa toca, né? Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Sabe quem é Xuxa, Elana? Sabe? Sabe, Lucas, quem é Xuxa? O povo nem sabe, né? Você sabe que lembra da Vitória e da Isis, as minhas 2 sobrinhas? Não sei se você lembra. Lembro. Um dia a gente estava na casa dos meus pais e eu sempre levo o som, eu sempre levo a música. Eu tenho uma coisa legal de pôr as músicas certas que agita a família lá e aquele som legal, tudo feliz. E aí tava as meninas, elas tinham uns 8, 9 anos, todo mundo feliz. E aí era aquela música Amor de Chocolate do Naldo, umas músicas da Anitta, na hora que a Anitta surgiu. Era isso que tava tocando. E eu vim e coloquei uma música da Xuxa. Que isso, tio? E as duas começaram a reclamar e ficaram tristes, não sei o que das cantas. Até fiz um vídeo, o dia que a Xuxa foi variada numa festa de criança. Daí eu me lembrei que a Xuxa era da minha época e não era da época delas. Totalmente aleatório, falando aqui de que a gente é invencível quando a gente prepara o dia. Agora, Kátia, o que eu quero saber? Estou aqui com o livro Cuide-se, aprenda a se ajudar em primeiro lugar. Gente, é o seguinte,
Esse livro está na descrição para você garantir o seu com uma condição especial. Vocês vão gostar. Esse é um manual para você aprender a se priorizar em primeiro lugar e ter transformações absurdas. Você vai ver o jeito de fazer isso e é o jeito de uma terapeuta que desenvolveu um método que funciona, é prático. Então não é um livro teórico, só é prático. O que eu quero saber, Kátia, como que surgiu a ideia para você de escrever um livro? E como que é esse teu processo? Você começou do consultório, eu tenho que formalizar isso. Como é que funcionou para você quando você decidiu escrever esse livro aqui? Quando eu escrevi esse livro, Bruno, a gente estava numa fase de muito trabalho no online, né? Então, eu quase não atendia, eu praticamente não fazia atendimento de consultório e as pessoas online queriam. Suga, né, Kátia? Online suga. E as pessoas queriam, elas me pediam muito, Kátia, eu queria atendimento com você, eu queria atendimento com você, eu queria atendimento com você. 2019. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um livro onde a pessoa se sinta no consultório comigo. Boa mentalidade. É isso que eu queria saber. Então, as práticas são práticas que geralmente eu uso no consultório. Claro, hoje já tem coisas diferentes, né? Já fui mudando alguns processos. Mas é tudo adicional, né? Nada desatualiza. Não, mas é isso que eu quero dizer. Os exercícios que tem aí são coisas que eu pratico, que eu uso, que eu aplico, que eu uso no consultório também, não só na minha vida, né? E que a galera me dá feedbacks muito legais com relação a isso. Tem algumas orações, algumas canalizações. Tem coisas muito legais aí que são práticas simples para ter o momento que eu falei. Certo. Aquela 1 horinha com você, né? Então, isso aqui é um livro de terapia, para a pessoa fazer terapia diária. Olha só a oração. Posso fazer a oração? Vou dar spoiler do livro aqui. Oração poderosa para ter sucesso. Eu ocupo o meu lugar. Repete aí, vai. Eu ocupo o meu lugar. O meu passado me liberta. Eu honro e consagro cada parte minha. Eu incluo o que eu gosto e o que eu não gosto em mim e na minha família. Eu honro e consagro todo o meu sistema familiar. Eu honro cada pessoa que passou pela minha vida e aquelas que irão passar. Eu consagro cada experiência de vida. Eu fluo para uma nova realidade. Eu tenho sucesso porque honro tudo o que faz parte da minha história. Eu sou o que tenho que ser a partir de hoje. Eu estou em harmonia com o todo. Eu respeito a minha vida e toda a vida existente. Eu sou capaz de contribuir com a evolução do mundo. Eu tenho sucesso, abundância e prosperidade, porque isso me dá forças para seguir em frente. Eu amo, eu aceito, eu respeito. Indicação é que seja feita por 7 dias de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Fácil demais, está aqui a oração. E tem outras práticas, decretos, afirmações aqui que eu já olhei, né? 7 ações para começar a praticar hoje. Livro completo. Aqui, ó. Tem aqui o triângulo, não, como que é? Pirâmide, tubo, pirâmide. Sim, tem aqui aquele exercício, né? Do cilindro e da pirâmide. Cilindro e pirâmide. Que é um exercício de reconexão, Energia né? dos ambientes. Olha só. Acredite no eu do futuro, a grande invocação. Ó, essa aqui é forte, hein? Olha só que livro completo. Ação diária 7 dias. Seu desafio, rota para 7 dias. Você vê, ela fez realmente um livro. Tá, Kátia, agora eu tô mais avançadinho. Eu sou um terapeuta, alguém que tem grupos. A pessoa pode pegar esse livro e conduzir um grupo com essas práticas aqui também, né? Pode. Inclusive, os meus alunos no Top Terapeuta, no Terapeuta do Zero, usam como guia para os atendimentos deles. Eles pegam práticas e aplicam, eles usam, vira livro de cabeceira, assim, muitos me dizem. Esse aqui é o seu segundo livro, né? É o segundo, Show de bola, 2019. Agora eu queria te perguntar, que acho que não pode ficar de fora. Você conseguiu fazer um trabalho de expansão na internet para ajudar outros terapeutas também. Isso. Eu sei que eu te chamei aqui para a gente falar do teu livro, mas isso é uma coisa que me interessa muito saber, eu sei que interessa para vocês aí. Esse caminho de você fazer sucesso como terapeuta, ele não é um caminho simples. Por exemplo, você trabalhava presencial, aí depois você foi trabalhar online, e daí você amadureceu no online e voltou a fazer o online e o presencial. Você já deu muita aula, você já deu muita palestra, é uma incrível palestrante, você escreveu livro e você é uma mensageira do mundo do desenvolvimento pessoal. Você é uma pessoa que é uma mensageira. Inclusive, já assistiu o Nosso Lar 2? Acho que não. O novo? O novo não Muito legal. É um filme que exagera nas chroma key. Tem umas horas que o 1 nessa parte é melhor. O 1 nessa parte de cenário, de fotografia é bem melhor. Mas a mensagem do... como é que é o nome do filme? Nosso Lar, Os Mensageiros, que é baseado no segundo livro do Chico Xavier com o André Luiz e o Emmanuel.
que é muito, muito bom. Fala sobre esse trabalho de mensagem. E uma coisa que eu vejo, assim, é que muitos são os terapeutas hoje que falam, quero ser terapeuta. Só atende quando quer, tira férias aqui. Tem uma terapeuta que eu não posso falar, mas tem um caso bem clássico. Chega novembro, ela manda uma mensagem, quero avisar todos os meus terapeutas, todos os meus clientes, que eu estou fazendo uma pausa para refrescar a mente, final de novembro, e que em fevereiro a gente volta. Desculpa. A não ser que a pessoa está 20 anos na carreira, Sim. ou a pessoa está doente, ou a pessoa vai passar por um período em que vai ter que ajudar alguém da família, ou ela vai fazer um intercâmbio. Você que é terapeuta, para ir em novembro, para voltar no final de fevereiro, eu não tenho facilidade de aceitar. Confesso. Porque eu acho que ser terapeuta é aquele negócio da alma, de querer ajudar, de gostar de ajudar. Não é pelo dinheiro, o dinheiro tem que entrar. Não é pelo sucesso, o sucesso é consequência. O sucesso é você se olhar no espelho e falar, eu gosto dessa profissão, eu ajudo. Eu queria te dizer por quê, queria te perguntar, depois que você aprendeu a lidar com o mundo das terapias, atender, ter seu sucesso, atender no online, aí chegou uma hora que você falou, não, eu preciso atender essa galera de terapeutas, e não é só terapeuta holístico, psicólogo, psicanalista, todo mundo que quer desenvolvimento pessoal, a fazer sucesso. Por que, Kátia, que nós, terapeutas, é uma classe tão enroscada no mundo do dinheiro, das finanças? O que acontece? Porque o top terapeuta é nessa linha, você ajuda a pessoa a construir uma carreira, uma estratégia de sucesso também, né? Isso. Porque o sucesso não é só atender as pessoas, mas você ter uma condição financeira que você possa continuar fazendo seu trabalho e não ficar pensando em dinheiro. Isso. É poder fazer uma transição de carreira quando sente o chamado, né? Porque a maior parte dos terapeutas tem duas profissões, né? Isso. Tá, mas aí? O que eu vejo, Bruno, nesses 10 anos praticamente... Isso quer falar, quantos anos tem o Top Terapeuta? Esse trabalho de ajudar terapeutas que já são terapeutas a ter mais sucesso? 10? 2015. 2015, então quase 9 10 anos. anos. Vai fazer 10 anos. Uau. 2014 eu comecei o projeto, Então mas ele ganhou corpo mesmo em 2015. Não, então 10 anos. Que veio para curso, para mentoria e tudo em 2015. O que eu vejo? É o que a gente está falando aqui. Por mais que pareça óbvio para o terapeuta que mais desleixa no caminho da sua cura interna. Ou seja, ele está ajudando o outro e não está se ajudando. Em alguns níveis, em alguns pontos, eu vejo que às vezes ele não vai furungar em algumas coisas, porque dói ter que olhar para isso. E hoje que eu voltei para os atendimentos novamente, desde 2022, eu resolvi voltar para entender isso. Porque eu percebi o seguinte, Bruno, as pessoas vinham para o top terapeuta, elas tinham tudo que eu já tinha estudado na minha vida até então dentro do nosso treinamento. Algumas chegavam lá e rapidamente chegavam no objetivo delas. Que na época ainda, né, 2020, por aí, a gente tinha a Semana da Terapeuta 10K, que a ideia era levar as pessoas para um faturamento de pelo menos 10 mil por mês. Essa era a proposta do top terapeuta. Aí eu via que algumas pegavam o treinamento, estudavam, faziam o que tinha que ser feito e pum, chegavam lá. Kátia, olha só, já estou faturando meus 10 mil por mês. E algumas pessoas não conseguiam. Algumas a gente sabe que às vezes, não estuda, não tem tempo, acaba priorizando outras coisas, ok. Mas eu via pessoas muito empenhadas. Pessoas que estavam fazendo, que tinham estudado o curso. A gente olhava na plataforma, a pessoa tinha estudado, a pessoa tinha feito. Aí ela mandava mensagem, Kátia, eu fiz a estratégia do WhatsApp, não deu certo. Eu fiz a estratégia não sei o que, não deu certo. Eu fiz meu Instagram, não deu certo. Aí eu entrava no Instagram, tinha coisa para melhorar? Tinha. Mas algumas coisas estavam sendo feitas. E eu comecei a ir atrás dessa resposta. Cara, o que acontece com o terapeuta que está empenhado, que está estudando, que faz a sua parte e não vai, não anda? E aí eu comecei a ver uma questão que eu digo que é meio que uma permeabilidade, assim. Porque o que acontece conosco, terapeutas, você sabe bem disso, Bruno, é que a gente, quando está no consultório, a gente tá ali e tá conectado com a história da pessoa. A gente tá vivendo aquela realidade junto com a pessoa no consultório. E, às vezes, o que vem também vem pra gente fazer os nossos alinhamentos. E ali, às vezes, aflora uma questão aqui, aflora uma questão ali. Aquele terapeuta que é ligado, que junto com o seu cliente, ele faz o seu processo interno, ele tem percepções profundas, ele se alinha e, principalmente, ele tem assim, uma rotina muito estruturada de autocuidado. São os que performam.
o que eu venho observando? Tem muito terapeuta que sabe muito, que tem muito conhecimento. Mas ele tá fazendo Aura Master daquele jeito. Não é aquele Aura Master que eu vou começar a minha manhã. Intencionalidade. Sabe? Certo. Que é aquela energia que a gente coloca no Casa de Luz, quando vai lá se conectar com as pessoas. eu ponho energia sabe? mesmo. Tem gente Falou que, tudo. eu tenho que fazer. Tá bom, eu vou fazer. Mas fica na obrigação, fica na rotina. Mas não tem tesão por aquilo que tá fazendo. A palavra que você falou é essa. É tesão. Por que é tesão é a palavra certa? Você sabe que essa palavra tesão ela foi popularizada para TT Espíndola, né? E TT Espíndola. Ela que tinha música, pois sem você, meu tesão. Lembra dessa música? Ela que popularizou a expressão tesão. Não se usava tanto a palavra até ela. Já existia a expressão tesão, é claro. Mas o tesão, que é algo orgásmico e sexual, essa energia da criação, falando do ponto de vista de Kundalini Shakti e falando de canal Sushumna e campos de energia, é o seu fluxo, é a energia sexual, energia de criação. É aquela força que a gente sente brotar. Isso assim, que você falou é real. As pessoas que parecem não tem força pra nada. Isso é muito... Tem que ter tesão mesmo, tem que cara. ter. E tipo assim, eu Porque posso você tava tirar... esperando o que você falou, eu falei, é verdade. Mas eu tinha uma resposta pronta pela qual as pessoas não tinham resultado. Mas você foi falando, é verdade. Não se cuida, não se prioriza, não faz o que ensina, não aplica bem, não tem ânimo, não tem intencionalidade. Eu falei, cara, é isso mesmo. Porque o que eu ia te dizer a pergunta que eu ia te fazer, mas não precisei, Kátia, mas as pessoas não são interessantes. Nem todo mundo é interessante. Mas por quê, né? Mas por quê? É aí. Por Porque que é eu não sou interno interessante? isso, né? Porque não tem como enganar a energia, né? Não tem. E assim, aí eu falo para os meus alunos, terapeutas, se você acende a sua luz, os clientes te encontram. Se você não tá numa frequência top, como que as pessoas vão te encontrar? Você tá lá no seu Instagram fazendo stories, fazendo vídeo daquele jeito. Porque o Bruno ensinou lá na estratégia, porque a Kátia falou no vídeo, porque eu não sei quem me ensinou. Mas você tá ali na obrigação, fazendo o que tem que fazer. Aí vira pesado, aí vira chato. Cara, eu vou gravar, eu vou fazer stories, eu paro. Você não caneta pra mim que essa acabou, por favor? Eu me alinho, eu me conecto, eu me estruturo. Não, deixa, ela vai trazer outra. Fica tranquila, obrigado. Sabe, tipo, hoje eu não saio da minha meditação de manhã enquanto eu não tô apaixonada pela vida. Enquanto eu não respiro e sinto no meu coração esse amor pela vida, por mim, sabe? Tipo, Kátia, uau. E quando você acorda, acho que é importante falar. Acredito, talvez eu esteja errado e você seja bem diferente de mim. Mas quando você acorda, na hora que você acorda, você não tá nesse estado. Não. Muitos dias. Tem dia que você não quer ver nada. O cachorro vem brincar contigo, obrigado. Você não quer nem dar oi pra ele, tô certo? Tá bom, fiquei aliviado. Porque eu falo sempre pra minha audiência, de cada 10 dias que eu acordo, 11 eu acordo enjoado, sem vontade, desanimado, preguiçoso, revoltado, ingrato. Só que eu começo as minhas práticas iniciais, ainda o olho nem abriu. Eu começo a forçar, e aí depois, por criar uma rotina, 5, 10 minutos eu já tô começando a achar o mundo lindo. Se eu não fizer isso, eu vou manter essa energia de acordar mal. Isso. E vai se estender para todo o resto, né? Vai. O resto do dia não vai fluir, as coisas não vão acontecer. E aí, tudo se encaixa com tudo que a gente está falando. Porque pessoas que não têm uma rotina de autocuidado, elas estão constantemente no modo sobrevivência, níveis de cortisol lá em cima, porque hoje, infelizmente, né? Série na TV, filme... Cara, eu tenho uma dificuldade para encontrar coisas que realmente sejam produtivas no sentido de eu me sentir bem com aquilo que eu tô assistindo. Porque, gente, rapidinho, a nossa energia se desequilibra. É rápido, não precisa muito. É assistir um filme que bota medo, pronto. O nível de cortisol já fica lá em cima, já aciona os nossos medos inconscientes, os nossos instintos mais primitivos. Pronto, acabou seu dia. Você vai dormir mal, acorda no outro dia pior, dorme com insônia, né? Ou seja, são pequenas coisas, é o que eu falei lá no início. Pequenas atitudes e pequenas escolhas trazem grandes resultados e grandes mudanças na vida. Eu digo sempre, 1% melhor todo dia, ao longo de 100 dias é 100% de mudança. É verdade. Ou seja, em menos de 6 meses, eu mudo 100%. Tá, Kátia, agora vamos avançar. Tem terapeuta que fala
que não consegue ter o primeiro cliente, que não consegue faturar nem que seja 2 mil por mês. Tá, esse terapeuta, a primeira coisa, ó, seja a mudança que você quer ser no mundo, Isso. seja a mudança. Agora, para a pessoa ter um pouco mais de profissionalismo, não é só aí, né? Não, ela tem que E o estruturar top trabalho, terapeuta, né? ele ensina a estruturar isso. O que são as coisas, sei lá, que você puder falar, é claro. O que Uhum. você acha que é básico para alguém que trabalha com atendimento, com desenvolvimento pessoal, que trabalha atendendo pessoas? Porque se você for olhar, o que nós estamos ensinando aqui, ele serve também para o advogado, ele serve para o nutricionista, Serve, claro. ele serve para o arquiteto que atende pessoas, vai receber, serve para o dentista, serve para o terapeuta psicólogo, que é a sua área. O que você acha que é o fundamental? Porque o top terapeuta nasceu para dar dignidade a essa profissão. Você começou do zero, quando você chegou lá era só capim, você saiu carpinando, organizou e se tornou rapidamente uma referência que ensina outros dos teus alunos a ter o sucesso que você conquistou no sofrimento, você conseguiu. O que mais que é importante para uma pessoa que está nos vendo agora, que já está no caminho de desenvolvimento pessoal, como profissional? O que precisa ter, Kátia, para ir crescendo, vendo a carreira crescer? Porque, pô, você sabe, eu sou terapeuta antes de você. Meu Deus, Kátia, eu dava aula no final de semana, eu fazia de tudo, cara, eu não sabia cobrar. Hoje eu vejo que não era só não saber cobrar. Eu não sabia organizar dinheiro, não tinha governança. Eu não organizava a minha grana, ganhar, gastar, poupar, investir, sabe? Os 4 forças do dinheiro, não tinha nada disso. Então, às vezes, eu olho para trás e falo, cara, eu me lembro de meses, nós estamos falando de, vocês consultou comigo em 2001? 2002? 2004, perdão. Em 2004, eu faturar, sem tirar imposto, 5, 6 mil, era muito. Era muito para aquela época, nossa. Mas eu achava que não era. Por que eu achava que não era? Porque a forma como eu usava o meu dinheiro era errado. Sempre devendo no banco, então pagando juro, sempre desorganizado. Faz sentido? Mas vamos lá. O que você acha que é fundamental para a pessoa montar, assim, basicamente uma carreira no mundo das terapias holísticas e a pessoa ter uma profissão honrada, que pague as contas, que dê uma vida legal, que seja um jogo massa. O que para você, o que você ensina por cima? É claro que se quiser aprender tudo, tem que fazer o curso dela, mas o que você pode falar para nós? Vamos lá. Claro. Para começar, claro que o primeiro passo é você ter uma formação, né, que te qualifique, que te capacite. Nós temos várias. Luz da Serra tem Fito, tem Aura Master, né? A gente tem o Terapeuta Pós-graduação Zero. da Fito agora, tem que a você é uma das professoras, por sinal. Isso. Ou seja, você precisa estar bem cercado de uma prática ou de práticas terapêuticas que te deem esse embasamento e essa confiança no seu trabalho. Porque também não adianta. Aí vem um pulo do gato, né? The Jump of the Cat. Que é tipo, você aprendeu tudo sobre a Aura Master. Você aprendeu tudo sobre fitoenergética. Mas você não tem o costume de tomar um chá, você não pratica a Aura Master todos os dias, você não vive essa experiência que você quer submeter o seu cliente a viver. Não. Como você acha que você fica diante desse cliente? Você acha que a pessoa não sabe disso? A pessoa sabe. Porque as pessoas farejam isso. Então, seja o profissional que for. Se eu não vivo... As pessoas farejam é a melhor expressão que eu ouvi aqui hoje. Elas sentem o cheiro mesmo. Elas não sentem. sabem o que é, mas é. Por quê? Porque o terapeuta lá no fundinho, ele sente que ele está sendo um impostor. Ou seja, eu estou ensinando um monte de coisa que eu não vivo na minha própria vida. Então, se tem uma coisa que eu pego forte com os meus alunos, é nisso. Gente, vocês precisam viver. Tanto que eu falo pra galera assim, ó. Entrou no curso, você vai assistir sem anotar nada. Porque o cérebro não consegue... Agora que eu tô bem profundamente nos estudos de neurociência, o cérebro não consegue coordenar duas coisas ao mesmo tempo. Não. Ou eu escrevo ou eu presto A atenção. pessoa quer fazer dieta e entrar na natação e aprender duas coisas. Quer fazer vai. inglês e quer fazer uma... Não vai? Não vai conseguir. Não vai. O cérebro Então, não vai. assiste sem anotar nada. Nem pega papel e caneta, pra você ficar ali centrado na informação e deixar seu cérebro absorver o máximo de coisa possível. Fez isso? Beleza. Bom. Agora assiste de novo e anota. Muito bom. A primeira passada é sem anotar. A segunda, daí você pode anotar o que você quiser. Muito bom. Por quê? Porque senão eu perco a essência, a vivência. Eu acho que mais do que o estudo, Bruno, é a experiência, é eu vivenciar aquilo, é eu sentir que aquilo faz parte de mim. É eu não ser um impostor ali da minha própria técnica de terapia, sabe? Certo. Acho que aqui está um dos primeiros grandes passos e que terapeuta experiente perde isso. Uhum. Porque, eu já sei, eu já conheço, eu já pratiquei um tempo, eu já tô legal, eu já tô melhor. E aí começa a vir as tretas da vida de novo, aí começa a vir as questões de novo que precisam ser olhadas. E, eu vou fazendo aqui, vou fazendo ali, vou tapeando lá. Tudo real. O que você está falando é muito sério. Então, assim,
eu não abro mão, e eu falo para os meus alunos, não abram mão das rotinas de autocuidado, não abram mão de aplicar as práticas que você vai trabalhar no consultório. Use, aplique, vivencie, pratique. E com isso, você também vai conseguir produzir conteúdos, você vai conseguir chegar no coração das pessoas porque você usa, porque você pratica. Aí você não vai ter problema de se expor numa rede social porque você vive aquilo. Por que terapeuta tem tanto medo de se expor? Tem tanta dificuldade de ir para uma rede social, que é uma das maiores dores, né? Como é que pode, né? Eles sabem que eles têm as técnicas, eles sabem que eles têm, mas aí é aquilo, eles divulgam mais para outros terapeutas do que para os clientes, porque eles ficam tentando vender as técnicas de terapia. Não dá para vender técnica, ninguém quer comprar Aura Master, ninguém quer comprar... Quer comprar o benefício. Eu quero comprar a transformação que aquilo vai me causar. Só que se o terapeuta não vive isso, Bruno, como é que ele vai vender isso? Certo. Como que eu vou ter autoridade, posicionamento para falar sobre o que eu quero que as pessoas tenham acesso se isso não faz parte do meu dia a dia, Dá um exemplo de como que eu faço isso fazer parte do que eles não estão fazendo, para ficar bem claro. Eu quero entender melhor isso. Então, se você é um praticante de meditação, Tá. você tem que praticar a meditação, você tem que usar o recurso, você tem que fazer isso, e aí você vai levar para o seu atendimento, para o seu consultório, essa prática. Você é praticante Certo. de Aura Master, você tem que viver isso. Todo dia tem que fazer. Não é quando É tipo o dá cara que tem a vontade. vida toda ferrada nos relacionamentos, querer ensinar como é que... Entendi. Entendeu? Tá bom, tá bom. É a pessoa que tá obesa querendo ser nutricionista e Sim, ensinar sim. sobre alimentação. Sim, nutricionista Não dá. gordo, psicólogo maluco, E, né? O na, cardiologista que fuma, tô ligado. e na terapia integrativa isso é muito sério. Porque a gente tá lidando com o emocional das Claro que pessoas. Eu tô ali na frente do terapeuta, eu vou confiar minha vida nele. Claro que sim. Então, assim, se eu sentir qualquer milímetro de desconfiança de que aquele terapeuta não pode me ajudar, eu vou enrolar ele e não vou marcar um atendimento. Aham. É a história do acender a luz para o cliente encontrar. Como é que eu acendo a minha luz? Cultivando as coisas boas da vida todos os É dias. verdade. A pessoa tem Acordando que de manhã entender bem. que ser um terapeuta... Olha, eu já anotei tanta coisa aqui com você, já tô aqui na minha 4ª página. As pessoas têm que entender, né, Kátia, que querendo ou não, ser um terapeuta é se impor exemplo. Uhum. Se não é pra você, não vem, porque Não é vem. você buscar ser... vai cagar a regra de novo. Vai puxar... É sempre ele o evoluidinho. É essa a ideia. A gente não está falando de um caminho de iluminação, mas a gente está falando de um caminho em que você lidera esse movimento de ser melhor. Que você não está confortável com a ideia de ser medíocre de estar na média, tá? E por que isso, gente? Porque é muito gostoso viver assim. Não é uma obrigação. Não tem que ser uma obrigação estar bem. Gente, é muito melhor acordar de manhã com alegria, sorriso no rosto, estar feliz, erguer os braços, agradecer. Seja do jeito que for. O Bruno tem o ritual dele, eu tenho o meu, você tem o seu. Mas assim, cara, eu não quero mais, por exemplo, ser a Kátia Bazan que eu era anos atrás, que eu acordava chateada com a vida. No que isso vai contribuir? Zero. No que isso vai fazer bem? Zero. Vai me colocar no lugar de vítima. Vítima não cria realidade, vítima não cresce, vítima não evolui. Então, cara, eu não quero ser vítima. Eu quero ser criadora da minha realidade. Eu quero fazer escolhas, eu quero abrir espaço para as coisas chegarem na minha vida, para as oportunidades, para as parcerias, para as pessoas, para o mundo se colocar em movimento a partir do meu movimento interno. Então, assim, eu não quero ser aquela pessoa que tudo tá mais ou menos, que nada funciona. Não, eu quero que as coisas andem. Mas para eu fazer as coisas andarem na minha vida, eu preciso ser a pessoa que se move. Eu preciso ser a pessoa que faz o que tem que ser feito no sentido não de colocar pressão, né? Porque isso também é uma coisa que eu venho trabalhando bastante, Bruno. Tipo, como fazer as coisas com mais leveza também. Eu vim em busca disso há um tempo já. Tipo, eu não quero começar a fazer algo no meu dia por obrigação, porque eu tenho que fazer. Eu tirei muitos tem que da minha vida. Porque os tem que coloca pressão. E quando eu coloco pressão, tem muita gente que é cruel consigo agora, mesmo, mas né? agora eu vou fazer o advogado do diabo. Concordo totalmente. Mas também tem pessoas que vão pro tem que se permitir. E aí tiram os limites. E aí tira aquela ambição e o tem que não fica nada. Como que eu acho o equilíbrio? Qual que é o equilíbrio? Porque você concorda? Eu não tenho que nada, daí não produz porra nenhuma. Eu não tenho que terminar o livro até quarta-feira, eu vou fazer quando der. Eu não tenho que fazer um conteúdo no digital, como tu falou, que os terapeutas têm vergonha. Eu não tenho, porque isso me dá pressão. Como que eu distingo? Porque tem horas que é pressão, sim. Para você passar na autoescola, você passou por um período de pressão.
Para você escrever o livro é pressão, sim. Tem aquela época que você tem que terminar. Ou para fazer o TCC na faculdade, tem aquela pressão. Você concorda? Sim. Então, como que o safadinho fala, viu? Eles vão pegar essa parte. Sim. Viu? A Kátia falou, eu não tenho que ficar me impressionando. Como que eu acho esse equilíbrio? A pergunta serve para mim. Eu também gostaria de saber essa resposta. Como que eu acho esse equilíbrio? Porque eu sou 880. Às vezes eu falo, eu não tenho que nada, eu não vou fazer nada e largo, Kátia. Daqui a pouco eu falo, puta, aquele meu livro não saiu, aquele projeto não foi, aquilo... Putz, você se permitiu. Aí eu vou na balança, eu engordei 4 quilos. Ei, você se permitiu. E daí volta todo o caminho. E daí começa tem que e vou achando equilíbrio. Sim. Como que tu recomenda a gente fazer isso? Eu até falei disso porque eu sempre fui uma pessoa muito cruel comigo. De ter que fazer de ter que fazer as coisas na força. E, tipo, na força, não vai. Não é na força, né? Na força do ódio, como dizem hoje. E não, pra mim, não funciona. Só que isso não quer dizer que eu não esteja fazendo nada. Muito pelo contrário, eu estou em movimento, sim. Aí vem o que eu falei. É aquele 1% todo dia. Tá bom, isso aqui tá sendo na força, não tá legal. Para um pouco, medita. Saquei. Respira. Por que eu tô forçando tanto a barra nisso aqui? O que tá acontecendo aqui? Porque às vezes não é pra parar, é só pra dar um ajuste. É só pra dar uma ajustadinha, tipo, como posso fazer para que isso aqui continue acontecendo, para que o projeto não pare totalmente? Porque é isso, na força da raiva, a gente não é sustentável, não aguenta, começa a ficar exausto, começa a vir pressão, e daí aquilo começa a consumir, e aí a gente começa a entrar no modo sobrevivência, e aí os medos começam a vir, aí a gente quer que aquilo termine naquele prazo, daquele jeito, daquela forma, não sei o quê, e aí começa a não acontecer, porque tá forçando, não vai, trava. Aí a pessoa que já tem dificuldade, às vezes, com o movimento, ela para mais ainda, ela trava mais ainda. Porque ela tá ali, sob pressão, a coisa não anda, aí começa a vir a frustração, começa a vir a insatisfação, começa os medos a aflorarem tudo de novo. Então, começou a perceber que a coisa tá enroscando, que não tá afim daquilo, cara, eu não tô afim disso aqui. O que tá vendo que eu não tô afim? Por que eu não tô afim? Deixa eu meditar um pouquinho sobre isso aqui, deixa eu trazer isso aqui pro coração, deixa eu sentir aqui. O que tá vendo que isso aqui não tá andando? Que às vezes é só uma correção de rota ali para você continuar o movimento, mas você precisava parar para olhar para aquilo. E se você estivesse atropelando tudo, você não ia parar nunca para ver aquilo. Não, tá muito claro o que você tá falando, só quero que fique bem nítido, ó. Você tá fazendo tudo pela pressão e pela força do ódio. Não. Tem um outro jeito mais leve de eu continuar fazendo aquilo que eu acho que é bom para mim? Não é ceder, sem parar, né? Se é pressão, eu tô fora. Se me incomoda, eu tô fora. Porque tem muita gente que fala, eu não trabalho sob pressão. Cara, não é isso. Meu Deus do céu, faltou. A grafite se torna diamante graças à pressão. A lapidação. Então a pressão, no caso é pressão atmosférica mesmo, a pressão e um conjunto de fatores. Então, só para deixar claro, porque eu acho muito importante, eu também estou nesse movimento. Por exemplo, aqui esse podcast. Você sabe que a internet, ela é cruel. Você tem que, nos primeiros instantes, convencer a nossa audiência, você tem que ser foda em 3 segundos. Não, eu não vou. Falei para você antes de começar. É uma rebeldia o projeto Luz Podcast. E eu quero dar parabéns a você que está ouvindo isso daqui desde o começo, porque as pessoas não têm mais, em sua maioria, paciência para ouvir um conteúdo de profundidade. Imagina você, em 2004, 2005, decidindo ser terapeuta. Eu, em 2002, quando eu decidi ser terapeuta, a gente ligasse a internet, que não tinha TV por assinatura quase, não tinha internet turbo. Lembro que quem me ajudou a instalar a internet turbo foi o Nado, seu marido. Não tinha nada, a gente acessando um conteúdo desse. Não, bicho. Lembra que a gente emprestava fitas e CDs uns para os outros? Comprei esse DVD aqui, então ele já estava com a consciência que não era para piratear, então eu emprestava para a Kátia. Eu me lembro que o Ramão mesmo, você comprou um CD do Ramão, porque eu não tinha grana para comprar R$10. Eu lembro, o Nado comprou. Ele veio dar palestra. Ramão da Costa Chagas, se você estiver vendo, um beijo para você, te amo, amigo. Faz tempo que eu não te vejo, mas eu tenho um amor grande por você. Um grande palestrante que veio aqui na Serra Gaúcha e me ajudou muito. E daí a Kátia falou, não, eu comprei o CD, eu empresto. A gente não pirateava. Eu lembro Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga? Você comprou... Luiz Gonzaga de Paula Scortelli, acho que era alguma coisa assim. Você comprou uns DVDs dele sobre extraterrestre, umas viagens. E aí, Bruno, assiste isso aqui, ufologia. E a gente fazia muito isso, a gente se ajudava, porque não tinha conteúdo. Agora, imagina
Você que está chegando no mundo das terapias, escutando tudo que uma pessoa que é da linha de frente, uma das percussoras da terapia holística no Brasil, trazendo tudo para você, eu espero que você possa valorizar. Agora, o terapeuta, ele confunde a viagem. Esse eu acho que é o último assunto que eu quero entrar contigo. Uhum. Olha só, quando eu vou me consultar com você, eu quero chegar lá e eu tô cheio de insegurança, de problema, às vezes eu uso droga, às vezes eu me prostituo, às vezes eu tô contaminado com o vírus da AIDS e eu tô em fase terminal, coisas que a gente já atendeu. Sim. Eu me lembro de um caso de uma moça assim lá em Canela, que eu atendi, que o marido da namorada dela passou AIDS para ela e ela tinha diabetes, e ela era uma pessoa assim de 27 anos, mas assim acabada, magra, acabada. Então essas pessoas que a gente atende, quando eu vou procurar um terapeuta, eu quero que ele me passe o quê? Confiança, segurança e esperança. Isso. Que por meio dele eu vou ter resultado. Uhum. É por isso que as pessoas iam no João de Deus, que funcionava, né? Funcionava. Uhum. É por isso que as pessoas vão nos benzedores, ou vão nos médicos, ou viajam para outro país, porque elas estão procurando uma esperança. Uhum. Agora eu quero te falar. A primeira fase da minha carreira eu fui assim, foi um pouco, não tanto, mas foi também. Que é, eu como terapeuta, primeiro me tratei, vivi essa coisa da energia, meu primeiro livro, Ervas, Plantas, e aí eu tô aqui assim, daí eu já meto a camisetona do Ganesha, meu cabelo eu nunca cuidei, nunca penteei, hoje eu tenho o cabelo mais penteado, e aí aquela pessoa que não fazia barra da calça, aquele cara todo estiloso, parecia não vou falar nome, mas parecia um sujeito relaxado. Uhum. E aí eu vou procurar um terapeuta que tem muitas habilidades, pode me ajudar, mas ele está vivendo a viagem pessoal de desapego dele. Mas o cliente que ele vai atender não pode ver aquilo. Ele não compra aquilo. Ele precisa de alguém estruturado, sólido, que passe solidez. E eu queria saber, você entendeu o que eu falei? Uhum. Eu começo a fazer terapia com você, eu fazer curso com você, eu leio o teu livro, nossa, me encontrei. Quero ser terapeuta também. E eu tô numa viagem das músicas que eu ouço, do incensinho, de me aplicar reiki, daí eu vou, assim, ser um terapeuta. Mas o cliente, ele tá em outro estágio, ele precisa que tenha o certificado na parede, que tenha um lugar, que tenha uma pessoa com um aventalzinho, como é que chama? Com um jaleco. Você entendeu o que eu quis dizer? Isso é um ponto que eu falo para os meus alunos. Vocês não podem ser o momento pessoal expresso. Vocês têm que ser o que as pessoas precisam que você seja, pelo menos em instância inicial, para que elas confiem. Então imagine o seguinte cenário. A Kátia e o Ronaldo querem levar a sobrinha Sara. A sobrinha Sara, tá quantos anos a Sara? 20 agora? 22. 22. Levar a Sara num terapeuta. Chega lá a Sara, que já tem discernimento, mas é uma moça nova, que já é uma moça, uma mulher, tal. Chega aqui, Sara, é aqui que você tem que vir. Não, esse cara não vou, olha o jeito dele. Uhum. Então eu queria que você... Como que você vê a indumentária, o visual, a apresentação que um terapeuta, ideal que um terapeuta tem que ter, Kátia, na sua opinião? Você concorda que isso dá um... A galera às vezes Eu hoje eu não confunde aguento ir num terapeuta que eu vejo... vamos nos permitir, não consigo hoje isso. Uhum. A gente tem que entender... É a sua opinião, não é a minha, tá? Eu quero ouvir a tua sim. opinião mesmo, fala sem medo. A gente tem que entender que a nossa vida interna é um reflexo daquilo que a gente expõe, né? Certo. E assim, as pessoas, elas estão em busca, principalmente, né? Quando o Bruno falou ali, de esperança, elas estão em busca de alguma coisa que fortaleça a fé delas, fato. Porque elas estão muito perdidas também. Fato. Eu canso de receber pessoas que me dizem, eu tô perdida com relação a isso, com relação àquilo, eu quero olhar para isso e tal. Então, assim, ela vai, num primeiro momento, projetar no terapeuta coisas que ela ainda não tem, coisas que ela tá buscando, né? Então, assim, não é que eu vou ser um estereótipo, mas minimamente a minha aparência, ela tem que transmitir confiança para a pessoa que vai me enxergar. Então, não é sobre só as minhas preferências. Quer ter o seu momento calça larguinha, cabelinho mal arrumado? Isso. Faça isso lá naquela 1 horinha onde você vai cuidar de você. Ou na vivência que você vai no seu final de semana, ou isso. no terapeuta que Na imersão. você vai, né, no seu momento. Mas tem que ter discernimento, eu concordo também, Bruno, que tem que ter discernimento. E, só pra lembrar, eu era o errado, tá? Eu fiz isso. Eu
Vivi, não, sou terapeuta. E não funciona, né? Porque daí mostra uma aparência, assim, do tipo... Quando o terapeuta cuida da sua aparência, quando tá ele aqui, ó. olha... Cuide-se. Isso. É um atestado do tipo, eu me importo com você. Ah, certo. Sabe? Tipo, Bruno, tô aqui, olha só, eu me arrumei, Mesmo botei que uma roupa legal. não me importe comigo e pra mim, beleza, e visual não seja importante, mas pra você, eu tô fazendo isso, né? Me arrumei pra você. Nos dias de hoje, as pessoas se prendem nisso. É como você, eu acho que você deve gostar disso, mas quando você vai procurar um profissional, como é que você faz? Porque tem muita gente que gosta de andar assim, mas quando esta pessoa vai buscar um profissional, ela vai buscar um profissional com aparência legal. Entendeu? Então, a gente precisa pensar naquilo que é o nosso bem-estar como profissionais, né? Mas também no bem-estar do outro. Porque, afinal de contas, eu estou servindo a vida e eu estou servindo o outro. E na vida as coisas são assim. Então, ter uma aparência minimamente estruturada e até mesmo, pegando o gancho, a estrutura do trabalho. Tipo, eu vou chegar lá e vou ver no que dá. Não. Você tem que ter minimamente perguntas que você vai fazer para o seu cliente. Por quê? O tempo de consulta. Não pode não ser é uma hora, oba-oba. pode ser 4 horas. Não. E às vezes assim, para você tá lindo ficar ali. Você organizou a sua agenda para ficar 4 horas, mas o seu cliente tem compromisso. Ele tem a vida dele. A vida do cliente não é o terapeuta. Às vezes o terapeuta confunde isso também. A minha vida é tudo que o cliente quer. Então, assim, eu vou atender num lugar que é conveniente para mim, eu vou me arrumar do jeito que eu gosto, eu vou fazer as coisas... Legal, mas você também está pensando no seu cliente? Aí você já mandou embora 70% da clientela, só pensa em você. Entende? Então, assim, eu tenho que pensar, bom, se eu vou atender no presencial, hoje a gente tem online que é facinho, a gente pode atender até de casa, ter um lugar preparado, privativo, né? É tranquilo. Mas antigamente eu já dizia isso quando a gente atuava muito no presencial. Dizia para os terapeutas, cuidado com o lugar que você vai escolher para trabalhar. Porque às vezes você quer fazer uma salinha em casa, separado da casa, ok. Mas, assim, é longe do centro, não tem condução. É lindo o lugar, mas a pessoa não vai conseguir chegar. Então, assim, pro terapeuta é maravilhoso. Vai estar na casa dele, um espacinho bonitinho, arrumado, vai ter menos custo. Mas só que pro cliente é inviável. Aí, esse mesmo terapeuta vai reclamar que não tem cliente. Isso. Mas porque ele só pensou nele? Ele não pensou no cliente. Sim. Então, a gente tem que ponderar. Tipo assim, minimamente e agora tu falou cuidar. tudo. Eu acho que os terapeutas que não estão dando certo só pensam na terapia como algo para si. E se esqueceram da coisa mais importante, que é ajudar o outro. Só pensam em si. Tem que ser do meu jeito, claro. Tem que ser nos seus termos. Mas não tudo do seu jeito. Nos seus termos. Kátia, como é que você acha que a gente consegue fazer a difusão da terapia holística? Porque existe uma terapia cartesiana tradicional e existe a terapia holística que considera o ser humano como um todo, que não trata só a consequência ou o efeito, trata a causa, que se utiliza de campos de energia, que se utiliza de terapia vibracional, terapia quântica. E aí tem essas diversas terapias que cada vez mais ganham campo. Mas você, como uma especialista em marketing, uma pessoa que tem vários livros, o que a gente precisa fazer para que as pessoas cada vez mais possam entender, conhecer o que é terapia holística e se beneficiar? Porque a pessoa fica fazendo terapia tradicional, me desculpe, terapeutas de plantão tradicionais, psicólogos tradicionais. Se você não se mexeu, você está lascado, porque é chato, tá? Deixa eu te falar. É chato, é lento. Mas eu fiz a faculdade desatualizado, chato, lento, fraco, caro, e eu conseguiria colocar aqui mais 10 coisas. Você ter sido formado onde quer que seja, nunca vão te tirar isso, isso vai te ajudar. Mas você precisa repaginar o jeito de atender. As pessoas mal vão te dar 40 minutos, e em 40 minutos tem que mudar a vida dela. Esse é o novo desafio, o novo paradigma. Mas o que a gente precisa fazer para que mais pessoas entendam e conheçam o que é terapia holística, Kátia? Eu acredito que, em primeiro lugar, os terapeutas precisam botar a cara no mundo. Tipo, a gente precisa difundir isso. E aí, com tudo que nós falamos até agora, o terapeuta se nutrir daquilo que ele vai contribuir. Colocar a cara no mundo, você quer dizer, então, Kátia, tipo aquilo que a gente fazia 2003, 4, 5, 6, 7, 8, que era pegar o carro, ir aqui 10 pessoas, 20 pessoas, atender final de semana num lugar lá no consultório, entrar um, É se colocar disponível, né, Bruno? Tipo assim, e hoje, olha, antigamente, eu tava falando disso hoje numa mentoria para uma cliente. Antigamente, vocês não sabiam o trabalho que era. Não tinha o nosso amiguinho celular, não tinha rede social.
Eu pagava caríssimo para fazer, vocês também, né? Anúncio em jornal, anúncio em revista, fazer contato com um, fazer contato com outro. Esperando tocar o telefone, Jornal de Gramado, lembra? A gente anunciava. Ia na rádio. Meu Deus, tinha que fazer 10 coisas a mais, no mínimo. Do tamanho de um cartão de visita. Quando a gente conseguiu uma entrevista na rádio, pelo amor de Deus, você tinha coluna no jornal, lembra? Tinha coluna no jornal. Então, assim, dava um trabalho 1000 vezes maior que hoje. Então, a galera reclama de rede social e tem que fazer um post no Instagram. Gente, abençoa o post do Instagram, porque é uma maravilha. É uma benção poder pegar o seu celular em 10, 15 minutos. Claro, no início a gente demora mais, tem que pegar prática, tem que pegar jeito, mas assim... Quer começar a difundir a terapia? Pare de falar de terapia. Fale de transformação. Só transformação, o que interessa pra pessoa. Fale da sua super... mas eu tô atendendo agora, Kátia, não tenho cliente, né? Porque eu gosto muito, hoje em dia eu faço bastante isso, me dá bastante retorno. Vídeos no YouTube, por exemplo, com caso de consultório. Claro. Tem gente que vai dizer, mas eu não tô atendendo ainda. Ok, conte sua história. O que você já transformou na sua vida com a terapia? Sabe? Faça o seu movimento... em relação a isso, para que mais pessoas te conheçam. Estudante em transformação. O estudante em transformação é uma das coisas que mais conecta. Uhum. Então lembra, mas você não quer marcar com o Bruno? Não quero o Bruno, eu quero você. Uhum. Porque quando você mostra a sua transformação, eu tô me consultando com o Bruno. Não quero o Bruno, eu quero você, porque você tá se transformando. Então tem um valor danado. Agora, esses dias um aluno lá do Elite Aura Master falou, mas professor, eu fiz um vídeo e deu 150 visualizações só. Aí eu falei, 150 visualizações, são 150 pessoas? Meu bastante. Deus, você não tem noção. Um vídeo deu 150 pessoas que viram, não sabe quem você é? Um vídeo, né, Bruno? Um vídeo. Você não tem noção que a gente viajava, ia para Venâncio, para Santa Cruz do Sul, para Santa Catarina, Canela, Gramado, Nova Petrópolis. Sei lá, a gente ia 3 pessoas, 8 pessoas, 15 pessoas, e nós e as caixas. Lembra que vocês tinham turma de PR, tu e PH em Veranópolis e não sei... Então, infelizmente, as pessoas não entenderam que a terapia holística, ela precisa de preparação, de formação, de treino. Se a pessoa faz psicologia, por exemplo, ela faz 6 anos, depois ela tem que fazer estágio. Se ela faz medicina, ela faz 6 anos, depois tem que fazer residência. Então, é um processo de formação. É um processo. E a terapia holística é muito mais curta. Por quê? Porque mal você estudou, você já está conseguindo colocar em prática. Porque é diferente de abrir um coração e arrumar as artérias. Faz sentido? Sim. É muito diferente. É mais simples desse ponto de vista. Então, a pessoa vai treinando à medida que vai aprendendo e precisa prática. Outra coisa que eu vejo é um monte de gente falar, mas eu não consigo ter clientes, que é o que você falou. Quantas pessoas você já atendeu? Nenhuma. É um processo, né? É um processo. E depois, assim, vai para rede social. Quando a pessoa está iniciando as mentorias lá comigo, eu sempre digo, esquece os números agora. Certo. Não olha número. Ok. Porque o número é desestimulante no início. É tudo claro orgânico, claro que é. Tá começando. Então, assim, aconteceu a mesma coisa comigo esses dias com uma mentoria de uma pessoa que tá iniciando, que não foi a de hoje. E aí, a gente organizou o scriptzinho dela, ela fez o vídeo, me mandou, eu ajudei e tal, ela fez o vídeo. Beleza. Mas eu imaginei que ela ia fazer o vídeo como um exemplo para outros vídeos, porque eu falei para ela, você vai fazer vários nessa mesma pegada, certo? Certo. Quando voltou para a mentoria 15 dias depois, ela, Kátia, não dei nada aquele vídeo. Tá bom, e quantos mais você fez? Nenhum. Ou seja, no início, eu digo para eles, dane-se os números. Agora você não vai olhar número de visualização, não vai olhar número de comentário, não vai olhar engajamento nenhum. Por quê? Porque você está começando. O início é para desinibir, é para pegar prática. Porque os primeiros vídeos, geralmente a gente tá mais fechado, a gente tá mais truncadinho, assim, a gente não tá solto, que nem, né? Depois de 10 anos gravando, pra nós é fácil hoje parar na frente de uma câmera e gravar, é muito mais leve. Pra quem tá começando, fica mais acuado, tem dificuldade pra falar, a voz às vezes fica mais trêmula. É difícil, então assim, começa. Mas o desafio é fazer no mínimo 10 vídeos. Não dá pra você falar de um. Você tem que fazer no mínimo 10 quando tá começando. Fez uma sequência de 10 vídeos, até fiz um desafio para as minhas mentoradas de hoje. Eu falei, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer vídeo todo dia. Se um ou outro não ficar bom, não posta então. Não tem problema. Certo, mas vai fazer todo dia. Para quê? Para treinar esse músculo, para treinar esse braço. Tem que começar. Porque aí foi que eu dei o exemplo. Falei, gente, vocês não sabem o trabalho que nós tínhamos para fazer divulgação das nossas terapias. Kátia, não vai longe, Casa de Luz Cortes, canal de cortes. Já tem 4 meses, eu acho. Sabe quantos mil inscritos tem? 1.100. O canal Luz da Serra, que é esse aqui, tá com quase 2.400.000. Então, tudo que começa pequeno. Devagar. Não para por aí.
Você sabe que eu já fiz espiritualidade na prática, 200 dias de prosperidade. Espiritualidade na prática foi 365 dias. 200 dias de prosperidade, 200 dias. E agora estou no Casa de Luz. 1 ano e meio fazendo live todo dia de manhã, de segunda a sexta. Hoje eu fiz, ontem eu fiz, anteontem eu fiz. Só não faço sábado e domingo. E o que eu vejo muito é que na comunidade, não só de terapeuta, mas qualquer pessoa que quer entrar no digital, quer ensinar alguma coisa, seja mecânica, seja fermentação natural para massa de pizza, que é uma coisa que eu adoro, seja o que for, a pessoa quer fazer 1, 2 vídeos e quer que todo o sucesso venha para ela. Que o perfil bombe. Acharam que na internet é assim, eu tenho que achar um vídeo e bombou. Eu fiz um vídeo e não deu certo. Tu falou 10. Recentemente eu dei mentoria para um pessoal que estava montando um canal no YouTube. Eu falei, façam 50 vídeos. E depois de 50 vídeos a gente vai conversar. Esses 50 vídeos só tem um único objetivo, começar. Isso. E ter dados. Que combina mais com você, se soltar. Porque é muita variável. A primeira variável é o algoritmo que não faz nada. Antigamente você fazia qualquer vídeo, era um pouca concorrência. Segunda variável é você gostar do conteúdo. Terceira variável, as pessoas gostar do conteúdo. Quarta variável é você ensinar bem aquele conteúdo que é bom. Porque às vezes o conteúdo é bom, mas você não ensina bem. Quinta variável, o tempo, o tamanho, a forma. Então é muita variável que você tem que conhecer. A primeira coisa que você faz, então você joga os dados e vai vendo o que dá. Isso. E para isso você tem que ter aí pelo menos 10 vídeos, que nem você falou, senão não tem nem como Sem saber. experiência não tem. E é assim, para quem tá iniciando, é muito mais para si no início, né? Pra gente começar, para ter a rotina, para manter, porque a gente sabe que não é fácil. Kátia, Nós que deixa eu te estamos nesse perguntar uma caminho, coisa. não é? Imagina para quem não tá. O Luz Podcast tem a ver com a jornada do Luz da Serra, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Queria saber, você tem alguma experiência paranormal, uma experiência espiritual impactante, o aparecimento de um ser, viu um OVNI, enxergou um espírito, recebeu um chamado, um parente que já morreu, um sonho doido? O que é uma experiência paranormal, alguma coisa bem íntima que já aconteceu, que você poderia contar com a gente, que guiou a tua vida, que guiou a tua jornada, ou que te arrumou o caminho, ou que te salvou de um problema? Alguma que você queira lembrar e falar aqui para nós. Tem alguma? Tem várias. Escolhe Tem uma para muitas. contar para nós. Eu tenho, né, uma conexão muito, muito, muito forte com o plano maior, né? Não tinha mediunidade, essas coisas, quando eu comecei lá atrás, né, junto com o Bruno, com a Paty, nessa Quando caminhada. você diz não tinha, ela estava adormecida. A pergunta é realmente uma pergunta, eu estou induzindo. Ela estava adormecida ou ela era um músculo que você não tinha e você treinou e desenvolveu o músculo? O que você acha? Porque mediunidade é habilidade, Sim, viu? é habilidade. Não é, eu nasci com mediunidade. Quem nasce com mediunidade já enxerga espírito, já sente as coisas desde criança. Isso. E tem os que não nasceram e que vão treinando. Aí pode treinar como um músculo. Quantas pessoas você conhece que eram magrinhos e hoje estão assim? O que é? Eu acho que eu tinha, sim, algo já aflorado, só que eu não sabia. Hoje eu entendo, porque antigamente, quando eu era criança, eu lembro de ouvir vozes. Só que eu não sabia o que era, então, ok, né? Então, desde criança, meu tio, o tio Celso, ele trabalhava sempre em casa espírita, estava sempre em contato. Tava então, sempre mexendo com... Volta e meia a gente ia tomar passe e tal. Então, esse mundo da espiritualidade, ele sempre foi muito presente na minha vida em segmentos diferentes, assim. Então, isso sempre foi muito latente, né? Minha mãe era cartomante quando eu era criança, então eu sempre tive contato com isso. E eu sempre achei isso muito legal. Mas era uma coisa adormecida, assim. Não era uma coisa muito desperta, tipo, não fazia parte da minha vida, né? Então, assim, por muitas vezes eu já tive em meditações experiências, assim, de sentir realmente que eu estava em contato com seres de luz, de ouvir mensagens que era exatamente o que eu precisava para o meu momento. Tipo, isso é muito presente para mim. Não tem, assim, um evento específico, mas é tudo muito presente. E começou quando eu comecei a fazer os cursos de Reiki lá atrás, nas iniciações. Que aí eu tinha visões... Eu lembro, Bruno, até hoje, a minha iniciação do Reiki nível 2 é o lugar para onde eu vou sempre. Até hoje. Até hoje. É o que eu chamo de Jardim Secreto da Alma. Inclusive, eu faço uma imersão online todo ano do Jardim Secreto da Alma. Então, e qual é o que é a lugar que eu meditação vou. que a gente faz no Jardim Secreto da Alma, adivinha? A meditação da cachoeira do mestre Altair, a mesma. Então, é aquele lugar, é o lugar que eu até hoje vou para lá, me conecto com os seres de luz, né? Me sinto, assim, presente para aquilo. E teve, assim, momentos específicos, eventos específicos, tipo um que eu lembro agora. No ano passado, eu estava fazendo uma imersão em apometria, que eu nunca tinha estudado a fundo, né? Conhecia, mas não para aplicar. E aí, a gente fez uma imersão, a Aline estava junto, inclusive, naquela imersão, que foi muito profunda. Foi esse aqui na Casa Verde? Na Casa Verde. Sei qual que você está falando, Lucila Palácio. Isso.
E Lucila é ali, 10. no meio, assim, do negócio, né? Ela tava ali explicando e tal. Eu tive aquela sensação que acontece com todos em alguns momentos, que parece que você tá numa bolha, assim, né? Tá. E tu não tá ouvindo nada ao redor e alguma coisa toma conta, assim. E naquele momento, eu juro, assim, que eu tava numa fase, o Bruno sabe bem disso, que eu tava repensando o meu trabalho com os terapeutas. Sim, sim. Que eu não sabia se eu ia continuar com estes projetos que eu tenho Certo. hoje. E veio aquela bolha, assim, que me cercou. Eu não ouvi mais nada que a Lucila falava, que as meninas falavam. E a mensagem veio falando sobre a frequência do planeta pós-pandemia, estudar modos de sobrevivência, neurociência, entrar nisso para entender a mecânica do que estava acontecendo no planeta. E, principalmente, assim, o mentor falou, nunca mais fale em desistir desses projetos. Porque terapeuta é essencial no mundo para acender luzes em vários pontos. E se você quer mais uma pessoa que leva os terapeutas para esse caminho desistir, muitos talvez vão se perder, né? Então, assim, naquele momento eu tive um insight, uma conexão muito forte, uma mensagem que veio no meu coração mesmo, de que eu tinha que dar continuidade a esse projeto, fosse como fosse, independente de como ele seria, do quanto iria crescer ou não, do que aconteceria. Mas foi uma mensagem muito profunda que chegou e que mexeu comigo profundamente também nesse sentido, de não desistir do projeto, porque às vezes, né, o resultado diminui um pouco, ou às vezes a gente está pensando em fazer alguma inovação, está pensando em dar um olhar para algo diferente, e naquele momento veio, não é para você desistir disso aqui, não. Talvez em algum momento algo mude, mas nesse momento não desiste. Essas coisas, essas mensagens, esses avisos que reforçam uma direção, dá uma força para nós, né? O ano passado a gente fez aquela viagem para Machu Picchu e ela fez isso comigo de uma forma, olha, Kátia, se você puder ir, vai, viu? Meu Deus do céu, todo mundo falava, ela me deu esse reforço. Isso daí para você acha que foi um dos momentos mais impactantes para ti em termos de mensagem, assim, Kátia? Você falou iniciação do Reiki, nível 2, e essa daí. Você sabe que eu estava começando na minha carreira, eu ainda trabalhava na indústria, e aí eu comecei a fazer, então eu tinha acabado de fazer Reiki e eu tinha que fazer a autoaplicação, era nível 2 também. E aí, aplicando o Reiki, eu me enxerguei descendo uma escada, era linda. Descia muito a escada, tipo a escada, a coisa do caracol, só que a escada era toda de pedra, não tão profunda, mas era toda de pedra, e era tudo de pedra, não tinha metal e madeira, como tem lá no caracol. E eu fui desci quando eu cheguei lá embaixo, estava o Mestre Jesus, ele me olhou, e ele me reverenciou com humildade, meu Deus, não! E aí aquilo mexeu muito comigo, não, né? Você fica com vergonha, porque é típico de seres desse nível, né? Então ele me agradeceu, me reverenciou, eu, não faz isso, tal. E aí ele olhou para mim e falou, não abandona meu povo. E aí eu comecei a chorar, e eu entendi, porque eu também estava em dúvida, eu trabalhava na indústria, eu vou largar isso, eu vou largar meu trabalho, eu nem sei como é que eu vou ganhar dinheiro. E ali foi uma experiência paranormal que eu tive, Kátia, uma experiência espiritual muito forte, que mudou, trouxe isso, né? E todas as grandes mudanças de Luz da Serra, elas tiveram alguma presença, algum chamado, né? Alguma conexão. E eu gosto muito da terapia holística, porque a terapia cartesiana tradicional, ela cortou o cordão umbilical com Deus. Não pode existir Deus, tudo é cérebro. E eu acho isso um baita tiro no pé. E já a terapia holística, em suas nuances, ela tem sempre esta coisa que há uma causa maior, há uma força normal maior. Você pode chamar de Deus, você pode conectar com o espírito, você pode também conectar com o extraterrestre, não importa. Mas o importante é a gente entender que a gente está num plano físico, vivendo uma experiência espiritual, mas que tem nossa essência, nosso espírito está ligado a algo maior. Tem uma pergunta que eu quero te fazer, pergunta final. Imagina só, você já assistiu uma final de Olimpíada, final de Copa do Mundo, você sabe que tem aquela cerimônia de encerramento que é feita antes do grande jogo, antes da última competição. Então vamos supor que foi a Copa do Mundo, e aí na Copa do Mundo tem aquele show final, e no show final sempre vem. Antigamente era Luciano Pavarotti, aí depois Anitta, Jennifer Lopez, essas coisas. Só que nesse ano, no final da Copa do Mundo, ao invés de chamar a Jennifer Lopez, chamam a Kátia Bazan. Ao invés de cantar, vão falar, Kátia, você tem 1, 2 minutos, 3 minutos, para dar uma mensagem que você gostaria de todo o seu coração que o mundo ouvisse.
Você já parou para pensar se tem alguma frase, alguma mensagem, alguma ideia, algum pensamento que você gostaria que o mundo ouvisse, que na tua visão o mundo não está ouvindo? Algo que você tivesse a oportunidade de ser televisionada para toda a raça humana, você gostaria de falar? Se você tivesse um programa mundial, você gostaria de falar? O que seria isso, Kátia? Partindo do pressuposto que o nosso mundo acontece a partir da gente e não pra gente, entenda que o seu maior e o seu principal projeto é você. Porque no momento que as pessoas têm essa clareza, né, de que eu posso me ajudar em primeiro lugar, me fortalecer, contribuir com a minha existência, aí sim eu posso me colocar a serviço da vida, né? Porque a gente está aqui para servir. A gente não está aqui para trabalhar, a gente não está aqui só para ganhar dinheiro, a gente não está aqui só para isso. Mas a gente está aqui para viver a vida com propósito, né? As pessoas hoje falam muito, meu propósito é esse, meu propósito é aquele. Meu propósito não é ajudar terapeutas, meu propósito não é escrever livro, meu propósito não é ser terapeuta, meu propósito não é esse. Meu propósito é viver a vida com propósito. Porque no momento que eu acordo de manhã, abro os meus olhos e tenho felicidade em viver a vida que eu vivo, a minha vida faz sentido para mim, eu consigo ser grata, eu consigo me sentir abundante com os recursos que eu tenho, a minha vida está acontecendo dentro de mim. E isso se estende para fora. Então, se a gente sonha tanto em ter um mundo melhor, o mundo acontece dentro da gente. Então, lá fora vai repercutir aquilo que eu sou. No momento que eu entendo que o meu compromisso começa comigo, com o meu autocuidado, com a relação que eu estabeleço comigo mesmo, porque se a gente for olhar do ponto de vista de hierarquia, a nossa primeira relação na vida é com a gente mesmo, lá na barriga da mãe. Depois a gente vai conhecer mamãe, papai, família, amigos e vai se estendendo. Mas o primeiro relacionamento que nós temos é com a gente mesmo, lá na barriga da mãe. Então, no momento que eu entendo a importância disto, de fato, que isto não é ser egoísta é só fazer por si. Quando eu faço por mim, porque eu estou a serviço da vida, e isso me coloca em movimento para viver a vida com propósito, todo o resto acontece. Que aí é aquilo que a gente falou, eu tenho sem precisar. Então, eu não preciso mais ser abundante, eu sou isso, eu vivo isso. Aí a abundância acontece para mim. Quando eu realmente sou grato, eu recebo mais da vida. Então, um bom movimento de a gente perceber é esse. Se a abundância está acontecendo para mim, se eu estou recebendo mais da vida, é porque eu estou alinhado com essa relação comigo mesmo. Agora, se eu sinto que está tudo escasso, que está tudo difícil, que as coisas estão complicadas, para tudo, olha para isso. O que de fato está tirando essa consciência de você? De que você é criador da sua própria realidade. De que você está aqui com tudo disponível. É aquilo que a gente sempre diz, né, Bruno? Se tem uma santa pessoa nesse mundo que já atingiu ou já chegou onde você quer chegar, é possível para você. Esse recurso já está disponível. Já existe. Então, assim, no universo, eu até brinco, né, que o universo, que Deus é um grande banco de ideias e de oportunidades. Você só tem que escolher as suas. Na biblioteca lá, você vai lá e pega. Vai lá e pega o que é seu, porque tem coisas que vão fazer sentido pra mim, tem coisas que vão fazer sentido pro Bruno, mas que, de repente, pra ele não faz sentido, pra você não faz sentido. Então, o Bob Proctor falava isso, né? As pessoas não têm o que elas querem porque elas não sabem o que elas querem. Justamente porque não tem esse mergulho interno, entendeu? Eu não olho pra dentro pra saber o que realmente faz parte. Como é que você vai criar uma autoimagem? Como é que você vai criar uma relação de autoestima impossível? É impossível. Olha, esses exercícios e essa visão da Kátia está toda aqui no livro. Cuide-se, aprenda a se ajudar em primeiro lugar. O livro é todo cheio de técnicas e exercícios. É um livro de terapeuta mesmo, que ensina você, inclusive tem caso de consultório aqui, que ensina você a fazer a mudança que você precisa. Eu quero te dar parabéns por esse livro. É um livro que a humanidade realmente precisa, todo cheio de prática, de técnica, de exercício, de dica rápida, dica mais longa, de material para preencher, material para fazer, decretos, orações. É completo mesmo, é de uma terapeuta holística. E você que quer ter um caminho para fazer a sua autoterapia, está aqui para você começar bem o dia, fazer seus rituais matinais ou noturnos. Está aqui o livro, vou deixar aqui embaixo o link para você garantir o seu exemplar com uma condição especial só para quem compra aqui pelo programa, pelo Luz Podcast. Eu quero te agradecer, Kátia, de estar aqui. Só quero te falar o seguinte, eu já estou avisando, a primeira turma que está vindo no Luz Podcast, vocês estão vendo que são os nossos amigos de fé.
os caminhantes de tantos anos com a gente. Eu me lembro que o primeiro evento que a Kátia foi fazer com a gente foi um evento em Sapucaia do Sul, lembra, Kátia? Que a gente viajou junto pela primeira vez e nós fomos dar uma palestra, chegamos lá, a gente achou que ia ter um monte de gente, um lugar lindo, que auditório lindo, né? Tinha umas 30, 40 pessoas. A gente tem foto de lá até hoje. E de lá para cá a gente construiu uma relação de amizade não só com ela, com o Ronaldo, o famoso Nado, né, do processo que a gente construiu junto. É muito legal ter isso. E eu quero já te avisar que você vai voltar aqui com certeza. Ah, claro. Porque nós vamos entrevistar, já entrevistei até a Aline aqui, fazer uma DR. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por servir a fitoenergética. A Kátia é uma das pessoas que mais entende fitoenergética, é professora da nossa pós-graduação, do Iniciados, está sempre com a gente. E você está querendo fazer uma consulta com a Kátia? Vou deixar os dados dela aqui embaixo. Ou você quer participar do programa dela, o Top Terapeuta, porque você quer ser um terapeuta que faz pelo menos 10 mil por mês, como atendendo, ajudando pessoas enquanto se ajuda. Qualquer que seja a área de ajuda que a Kátia pode te dar, se você quiser fazer o contato direto com ela, fique à vontade, você não vai se arrepender. Obrigado, Kátia. Gratidão, Bruno. Muito Valeu. obrigada também, viu? E se você gostou, tamo junto. Se você gostou do programa, compartilha. Dá uma olhada se você já é inscrito no canal. E o seu comentário é o que alimenta os nossos conteúdos. Estamos todas as terças-feiras, meio-dia aqui, para levar muita luz na sua vida. Até mais. Valeu!